Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel. Ascensão da Legião de Mortos-Vivos Parte 30. Capítulo 338. Suposições inesperadas. A ascensão da Legião Morta-Viva. Dave recebeu um telefonema. Era Ralph. Sim, Ralph. E aí? Não muito. Ganhei um barril de cerveja, mas estava pensando que deveríamos comprar algo mais forte. Um barril de cerveja? Cara, isso é demais. Quem vai beber tudo isso? Oh, pensei que seria muito pouco. Lembre-se de que eu costumava ser chamado de Ralph, o tanque, durante meu tempo na faculdade. Cara, eu não fui para a sua faculdade. Tanto faz, me traga uma garrafa de Jack. Ah, e um pouco de rosé para as meninas. Elas aparentemente gostam dessas coisas. Dave disse. Nada mal, você está progredindo até mesmo procurando o que as garotas gostam. Mas deixe o velho Ralph aqui lhe ensinar uma lição valiosa. Garotas que bebem rosé só fazem isso para parecerem galantes. Dê a elas algumas boas doses de vodka e você conhecerá seu lado negro. Confie em mim. É o melhor lado. Ralph riu. Dave balançou a cabeça divertido e disse, tudo bem, confio no seu julgamento. Traga o que quiser. Apenas se apresse, eles devem chegar aqui em breve. Tudo bem. Ralph desligou. Nem um momento depois, Dave ouviu a campainha tocar. Caminhando até a porta, uma tela lhe mostrou seus visitantes. Zoe e Caitlin. Dave ligou para eles e eles entraram em seu apartamento. Zoe entrou primeiro, ela tinha uma sacola lotada de salgadinhos enquanto Caitlin trouxe uma garrafa de vinho tinto. Sinta-se em casa. Dave os recebeu alegremente. As duas garotas passaram por Dave e sentaram-se no sofá redondo. Onde está Ralph? Caitlin perguntou. Oh, não nos suporta sem o seu namorado? Zoe brincou, mas Caitlin não comentou nem mostrou qualquer expressão no rosto. Ele estará aqui em breve. Ele foi buscar algumas bebidas. Dave respondeu. Assim que ele terminou a frase, a campainha tocou mais uma vez. Olhando para a tela, havia 3 meninos. Dave conhecia todos eles pelos avatares do jogo. Eles eram o TNT. Dave chamou o trio. Entre. Dave os acolheu. Flanker parecia totalmente diferente. Sem a batina de padre, ele tinha um ar diferente. Um ar mais lascivo. Ele estava vestindo shorts e uma camisa polo. Ele olhou para as garotas sentadas na sala ainda antes que pudesse pronunciar uma única palavra. Perfect segurou seus ombros e disse em voz baixa, Sam, você se lembra que o pai de Mercy é da máfia? Sem falar que Ralph, seu namorado, estará aqui em breve. Quanto a Lon, você não precisa que eu lhe diga que ela já está comprometida, certo? Tente algo engraçado, e eu irei castrá-lo pessoalmente. Perfeito era extraordinariamente assustador. Certo, eu só ia dizer olá. Sam disse, engolindo o que estava prestes a dizer, uma pitada de medo passando por seu rosto. Vocês estão bloqueando a entrada, mexam-se. Fortaleza reclamou com uma voz tensa. Desculpe, Rob. Perfeito. Outon disse se desculpando e rapidamente abriu caminho. O rosto de Rob estava completamente vermelho. Ele carregava um barril de cerveja. Dave suspirou. Com Ralph trazendo outro, certamente não lhes faltará bebida hoje. Precisamos de xícaras. Sam gritou no momento em que entrou. A cozinha fica ali. Dave apontou-lhe a sala. Sam foi até a cozinha e começou a examinar tudo. Não consigo encontrá-los, mano. Continue procurando, eles devem estar em algum lugar. Ash é o seu cozinheiro. Você nem sabe onde estão suas xícaras? Acabei de me mudar, mano. Menos latidos, mais pesquisas. Dave respondeu enquanto todos se sentavam. Fortaleza ou Rob encontraram o controle remoto e ligaram a TV. Ele foi direto para o canal CCN. Eles farão uma série adventure em breve. Quer assistir? Provavelmente seremos exibidos também. Rob sugeriu com entusiasmo. Em que parte eles estão agora? Mercy perguntou intrigada. Acho que foi logo após a captura da terceira zona de raid. Eles provavelmente farão o raid e o ataque dos guerreiros Kim. Sam entrou na conversa da cozinha. Não, papai mudou de planos. Vocês provavelmente não viram. Depois que saímos, alguém desencadeou um novo evento. Haverá uma guerra de guildas e muitos jogadores estão participando. Tom disse. Encontrei as xícaras. Sam ergueu triunfantemente uma xícara no alto. Traga-os. Zoe tirou a rolha da garrafa e estava pronta para servir o vinho. A emissora CCN já estava falando sobre o evento Guild War e como ele começou. Um jogador descobriu uma ruína gnômica que desencadeou este evento emocionante. Qualquer guilda que planeje entrar nas ruínas primeiro terá que superar esta guerra de guildas em comum. Cada guilda participante terá que escolher 20 de seus melhores membros se quiser ter uma chance de entrar nas ruínas gnômicas. Os jogadores escolhidos serão teletransportados para o limbo sem sofrer quaisquer consequências. Lá eles terão que lutar por várias bandeiras. A guilda que conseguir montar 10 bandeiras primeiro, ganhará o direito de ser pioneira nas ruínas. No entanto, eles terão que permanecer vigilantes, pois qualquer guilda depois disso conseguir coletar suas próprias 10 bandeiras poderá segui-las, explicou a emissora. Em outras palavras, é uma corrida constante. A primeira guilda a entrar terá uma vantagem, mas qualquer guilda subsequente tentará ao máximo ultrapassá-la. E a menos que decidam trabalhar juntas, a segunda e a terceira guildas a entrar podem até acabar lutando. Dave analisou o cenário enquanto mastigava alguns biscoitos. Você não vai se juntar a Dave? Perguntou Tom. Nah, mano. Você esqueceu que estamos no meio do oceano. Também precisaríamos de uma guilda para este evento. Para ser honesto, estou interessado nessas ruínas, mas não acho que vale a pena lutar contra todas as super guildas por causa disso.
Deixe-os brigar entre si. Dave encolheu os ombros. A campainha tocou novamente. Desta vez foi Ralph. Rob abriu a porta para Ralph. Esse cara, ao contrário de Rob, tinha o barril de cerveja pendurado no ombro e mais cerveja e outras bebidas em uma sacola na outra mão. O grande idiota do Ralph nem pareceu registrar o peso do que segurava. Monstro? Rob não pôde deixar de chamá-lo assim por realizar tal façanha. Prazer em te conhecer também. Ralph disse com um sorriso e então entrou. Ele colocou o barril ao lado do primeiro. Sim, mais cerveja. Ele largou tudo e foi até Caitlin, beijando-a casualmente na boca na frente de todos, depois sentou-se ao lado dela. A sala ficou um pouco estranha por um momento, até o rosto de Caitlin ficou vermelho como uma beterraba. O quê? Vocês nunca viram um casal se beijando? Parem de ser um bando de virgens e passem as bebidas. Ralph exigiu exultante e imediatamente conseguiu dissipar o ar estranho. Dave não percebeu uma certa garota de cabelos roxos olhando em sua direção com expectativa, mas rapidamente virando a cabeça para o outro lado. Ralph, no entanto, não tinha perdido isso e seus lábios se curvaram em um amplo sorriso. Onde está Vanessa? Ralph perguntou o mais inocentemente que pôde com seu sorriso travesso. Ela deve chegar logo, Dave respondeu casualmente, desconsiderando o sorriso de Ralph. Ah, então isso vai ficar interessante. Ralph disse. Ao ouvir suas palavras, Zoe franziu a testa e resmungou. Vamos começar a festa. Fortaleza, abra esse barril e ligue a música. Ralph gritou. A campainha tocou novamente logo depois disso. Ah, deve ser Vanessa. Flanker parecia exultante. Finalmente haveria pelo menos uma beldade com quem ele poderia conversar, que não fosse namorada de ninguém. Sam foi até a porta e a abriu. Ele franziu a testa quando viu a pessoa à sua frente. Essa é Vanessa? Dave perguntou. Ele estava de costas para a porta. Não, é um cara velho. Sam respondeu. Merda, acho que estamos fazendo muito barulho. Provavelmente é um dos vizinhos. Dave se levantou com um copo cheio de cerveja na mão. O velho cara apenas sorriu para Sam. De alguma forma, esse sorriso o lembrou do sorriso Draugr patenteado de Dave. Dave se virou e foi em direção à porta. Ele estava tomando outro gole de sua xícara enquanto caminhava, então seus olhos ainda não estavam na pessoa na porta. A primeira coisa que Dave notou foram duas crianças ao lado do homem do meio, uma menina e um menino. Eles eram muito parecidos, provavelmente gêmeos. Dave ergueu os olhos até encontrar os do velho. O mundo pareceu parar para Dave. A xícara em sua mão caiu e espalhou seu conteúdo no chão. Dave só conseguiu pronunciar uma palavra. Pai. Capítulo 339. Assombração paz ascensão da legião morta-viva. Dave ficou olhando para o velho por alguns momentos, e então imediatamente suas sobrancelhas franzidas. Que porra você está fazendo aqui? Enquanto Dave gritava, ele estendeu a mão para agarrar o homem pelo colarinho. Só quando viu as duas crianças se encolhendo e se escondendo atrás das pernas do velho é que ele o soltou. Ei, cuidado com seu tom, disse o velho ao perceber o medo das duas crianças. Não vim aqui para causar problemas, só queria ver meu filho. Ralph parou a música e caminhou em direção a Dave. Vendo o velho, Ralph franziu a testa ainda mais do que Dave. Tio Peter, o que você está fazendo aqui? Perguntou Ralph. Ei, Ralph. Peter disse com um sorriso ao ver outra pessoa que conhecia. Você está em boa forma. Então você planeja fazer seu velho ficar na porta? Sim, Dave respondeu com indiferença. Sua mão tremia. Ele mal conseguiu se conter e não fez nada tolo. Não, Dave os deixou entrar. Ralph contou ao amigo. Ele estava tão zangado quanto Dave, mas sabia que fazer uma cena na porta não ajudaria ninguém. Dave se afastou da porta. Por que você o deixou entrar, cara? Você sabe melhor do que ninguém que não suporto ficar na mesma sala que aquele cara. Eu conheço Dave, mas ainda assim, não importa quem ele seja seu pai. Além disso, aquelas crianças. Acho que ele tem algo a dizer para você. O pai de Dave, ou como Ralph o chamava, Peter, entrou na sala. As festividades foram interrompidas abruptamente quando viram a nova adição ao grupo. Zoe inclinou a cabeça quando viu as duas crianças que pareciam ter apenas 10 anos de idade. Eles se pareciam um pouco com Dave. Quem é esse velho? Flanker perguntou enquanto terminava de beber sua cerveja. Olá, sou Peter Ruster, pai de David. O homem se apresentou com um sorriso. Ó, pai de Sally, prazer em conhecê-lo. Sam estava prestes a apertar a mão do velho quando viu Dave franzindo a testa. Ah, desculpe, minha mão está um pouco suja, deixe-me lavá-la primeiro. Sam desapareceu da sala. Bem, agora você está aqui, então o que você quer? Dave perguntou impacientemente. Preciso ter segundas intenções? Não posso simplesmente ter vindo porque queria ver meu filho? Pare com essa merda, eu conheço você. Você nunca teria vindo aqui se não precisasse de algo. Já se passou mais de uma década e esta é a primeira vez que você vem visitar. Além disso, quem são esses? Dave estava claramente agitado ao apontar para as duas crianças. Eles são seu irmão e sua irmã, Jane e Hawk, respondeu Peter. O menino olhou para Dave por trás da perna de Peter. Ele ficou um pouco assustado pela forma como Dave agiu, mas também havia um pequeno brilho de intriga em seus olhos. A respiração de Dave começou a acelerar. Então ele lentamente pronunciou as seguintes palavras com os dentes cerrados. É isso, hein? Você desistiu de sua antiga família e começou uma nova, hein? Por quê? Não éramos bons o suficiente para você? Ou você estava apenas cansado da mãe? Levou a esse estado depressivo primeiro e depois simplesmente levantou e foi embora?
A julgar pela maneira como eles estão se segurando, acho que você não os está tratando da mesma maneira que me tratou, não é certo, Peter? Ei, não fale assim comigo, garoto. Eu ainda sou seu pai. Peter pela primeira vez soltou o sorriso. Seu tom agora comandante e opressivo. Dave gritou, rapaz? Pai? Quando diabos você já agiu como um pai de verdade para mim? Você sabe o quão pesada essa palavra é? Dave estava furioso. Os acontecimentos atuais estavam trazendo à tona memórias antigas que ele nunca quis lembrar. Isso só serviu para tornar a situação mais embaraçosa. Os olhos da jovem atrás de Peter começaram a lacrimejar. Ela estava prestes a chorar. Dave, Zoe se levantou. Você está assustando as crianças. Acalme-se e converse sobre isso. Mas antes que ela pudesse terminar, Dave gritou e gritou na cara dela. O que diabos você sabe? Zoe ficou surpresa por um momento, mas Ralph balançou a cabeça para ela e agarrou o ombro de Dave. Zoe está certa, leve Peter para cima e converse sobre o assunto. Estaremos cuidando das crianças enquanto isso. Ralph disse enquanto olhava diretamente nos olhos de Dave. Uma das características mais louváveis de Ralph apareceu quando ele ficou sério. Seu amigo mais antigo sempre conseguia acalmar Dave sempre que ele tinha um de seus raros acessos de raiva. Dave respirou fundo e subiu as escadas. Você vem? Você queria conversar, então vamos conversar. Peter suspirou e seguiu Dave, deixando seus dois filhos com o resto dos amigos de Dave. Os dois estavam se abraçando. Eles se sentiam como cordeiros cercados por hienas. Zoe foi em direção a eles e se abaixou, ajeitou o cabelo e perguntou. Vocês são gêmeos? O menino reuniu coragem e disse sim. Oh, isso é fofo. Quantos anos você tem? Ela perguntou. Suas palavras foram calmantes e acalmaram um pouco as crianças em pânico. 10, respondeu o menino. Oh, você é tão grande, disse Zoe e começou a conversar com as crianças. O que eu perdi? Sam perguntou quando saiu do banheiro. Bem, você perdeu o lado desagradável de Dave. Espero que as coisas deem certo entre os dois, respondeu Rob. Eu duvido. Ralph balançou a cabeça. Eu conheço os dois há muito tempo. Cada um deles pode ser bastante estúpido. Tal pai, tal filho? Sam perguntou sarcasticamente. Você não sabe de nada, mano. Dave passou por algumas coisas difíceis, bem. Ralph engoliu o palavrão na frente das crianças. Cada família tem seus próprios problemas. Caitlin entrou na conversa. Sim, você não sabe nem a metade, Ralph disse não querendo contribuir mais. Sam foi até as crianças e perguntou. Por que vocês vieram aqui? Jane virou-se para Sam e respondeu. Papai nos disse que conhece pessoalmente o Senhor Esqueleto. Ele disse que era nosso irmão mais velho e nos trouxe para conhecê-lo. Mas não imaginei que ele fosse tão assustador. Não, Dave não é tão assustador assim. Ele é um cara muito legal. Normalmente, Zoe tentou defender Dave. Afinal, esta foi a primeira vez que ela ouviu reagir dessa maneira. Mas ele acabou de gritar com você. Papai diz que gritar com garotas é errado. Falcão apontou. Zoe tossiu. Ela ficou um pouco envergonhada. Ralph franziu a testa quando ouviu o menino mencionar isso. Você quer dizer, Peter, quero dizer, seu pai nunca grita com você ou com sua irmã? Não, nunca fiz isso. Hulk balançou a cabeça para enfatizar isso. Ele não te pune se você fizer algo errado? Ralph acrescentou. Não. Jane também balançou a cabeça. Ele às vezes nos dá sermões quando fazemos algo que não deveríamos, mas sempre nos abraça depois. O irmão dela assentiu, concordando com a irmã. E a sua mãe? Ele alguma vez fala alto com ela? Perguntou Ralph. Não, espere. Uma vez ele gritou com a mãe, mas pediu desculpas e trouxe chocolates e flores para ela no dia seguinte. Os chocolates estavam deliciosos. Ele nos deixou comer muito. Se a confusão pudesse ser uma pessoa, seria Ralph agora. Suas sobrancelhas estavam unidas. Se ele não soubesse melhor, poderia jurar que eles estavam falando de outra pessoa. O que há de errado, Ralph? Caitlin perguntou percebendo o comportamento do namorado. Isso é estranho. Quero dizer, eu conheço Peter. Como se eu tivesse testemunhado pessoalmente como ele tratou Dave. Então, ouvir as coisas que essas crianças estão dizendo sobre ele agora está meio que bagunçando minha cabeça. Ralph sussurrou recuando um pouco. Ele não queria falar mal de Peter na frente de seus próprios filhos. Felizmente eles estavam ocupados com Zoe e começando a se abrir um pouco. Eles não poderiam estar mentindo? Sam perguntou a Tom em tom baixo. Tom balançou a cabeça. Acho que não. Em primeiro lugar, por que deveriam? Normalmente as crianças não mentem e mesmo que o fizessem não seria tão convincente. Algo deve ter surgido para mudar o pai de Dave. Vamos esperar Dave descer, ele pode ter algumas respostas para nós, disse Zoe ao ouvir seus sussurros. Ela pegou um dos biscoitos e doces da mesa e entregou um para cada criança. Papai nos disse que não deveríamos comer doces antes do almoço, disse Hulk. Zoe sorriu com a honestidade dele, então leve-os com você e coma depois do almoço. Ela colocou os doces no bolso dele. O garoto sorriu para ela. Você é muito atencioso. Ah! Zoe arrulhou de maneira fofa e beliscou as bochechas do menino. O garoto começou a rir deixando Zoe ainda mais animada. Vejo que meu filho gosta de você, disse Peter. Zoe se levantou e olhou para o homem descendo as escadas. Atrás dele estava Dave, a raiva ainda estampada em seu rosto e os braços cruzados. O que quer que tenham conversado, claramente não ajudou o humor de Dave, embora ele aparentemente estivesse tentando digerir. De qualquer forma, só vim aqui fazer uma visita ao meu filho. Vendo que todos vocês estão aqui dando uma espécie de festa, não gostaria de estragar o humor de vocês.
Divirtam-se. Peter despediu-se deles e levou as crianças com ele. Hulk e Jane se viraram para olhar para Zoe e acenaram para ela antes de fecharem a porta atrás deles. Dave, Zoe foi a primeira a falar, mas antes que ela pudesse dizer qualquer outra coisa, Dave respirou fundo e exalou alto. Zé, me desculpe por ter gritado com você antes. Eu não quis dizer o que disse. Dave se desculpou. Ralph fez um duplo sinal de positivo para Dave em sua mente. Está, tudo bem. Mais importante ainda, como você está se saindo? Zoe perguntou preocupada. Estou bem, mas acho que já é hora de compartilhar algumas coisas com vocês. Dave disse e desceu as escadas. Ele sentou-se no sofá redondo e serviu-se de uma taça de vinho. Ele bebeu o copo e suspirou antes de começar sua história. Ralph estava lá para testemunhar como minha vida estava indo na época. Não sei sobre ele hoje em dia, mas para mim Peter sempre foi um pai abusivo. Ele tratou minha mãe e eu como merda, o que acabou levando ao alcoolismo dela e mais tarde à sua morte. A atmosfera ficou sombria instantaneamente. Logo depois Peter foi embora, me deixando sem nada. Até a casa em que morávamos foi executada devido ao não cumprimento do pagamento da hipoteca. Dave serviu-se de outro copo e bebeu tão rápido quanto bebeu o primeiro. Sam balançou a cabeça com esta imagem. Cara, deixe-me dizer uma coisa. Esse homem pode ser seu pai, mas ele não é seu pai. Ninguém deveria tratar seu filho dessa maneira, cara. Dave riu levemente das palavras de Sam, mas naquela risada ainda havia uma pitada de tristeza. Você não precisa fazer isso, Dave. Zoe disse. Ela se aproximou de Dave e o abraçou de lado. Obrigado, Zé. Mas eu tenho que tirar isso do meu sistema. Vocês são os primeiros caras para quem eu contei sobre tudo isso. Não sei, falando sobre isso, parece meio terapêutico. Mas novamente, isso pode ser apenas o vinho falando. Dave disse com uma péssima tentativa de piada. Um sorriso triste estampado em seu rosto. Zoe assentiu, seus olhos estavam lacrimejando. De qualquer forma, lá estava eu. 16 anos, minha mãe acabou de morrer, meu pai foi embora e sem um teto sobre minha cabeça. Não vou mentir, a vida era muito sombria naquele momento. Eu obviamente não tinha dinheiro para pagar as mensalidades da universidade e não queria sobrecarregar Ralph ou pedir ajuda a mais ninguém, então, em vez disso, passei muitos dias nas ruas. Deus, você não pode imaginar. Todos os dias acordando me perguntando, o que vou fazer da minha vida? Para onde tudo isso está me levando? Onde vou dormir isso noite? Dizer a si mesmo que você precisa encontrar trabalho, procurar em todos os lugares alguém que o contrate. Eu não tive educação completa, encontrar trabalho foi difícil. Eu tive que aceitar todos os tipos de empregos diversos apenas para sobreviver, para poder comprar minha comida. Mano, você deveria ter vindo até mim então. Você sabe que eu não deixaria você sofrer desse jeito. Eu sei, cara, mas você teve seus próprios problemas. Chame isso de orgulho estúpido ou algo assim, mas parte de mim simplesmente não conseguia fazer isso naquele momento. O que mais devo dizer? Esse tipo de vida pode destruir uma pessoa. Felizmente, de alguma forma, consegui sair vivo. De alguma forma, continuei até que o karma, a intervenção divina, Deus ou como você quiser chamar, veio e virou minha vida de cabeça para baixo. Sim, desculpe por isso, Caitlin disse olhando para sua bebida. Ela ainda estava envergonhada com todo o incidente do carro e especialmente com o que seu primo estúpido tentou encenar. Dave acenou com a mão para ela. Relaxe. Eu deveria estar grato. Ser rancoroso realmente me tornou quem eu sou. Caramba, ser rancoroso com tudo foi o que criou o Senhor Esqueleto. Se eu soubesse que minha vida teria mudado dessa forma por causa disso, eu teria pulado na frente do seu carro com prazer. Dave disse brincando, mas todos sabiam que ele estava apenas tentando esconder a dor. A questão é que enquanto eu estava vivendo minha vida, aparentemente meu pai também estava. Ele me disse que conheceu uma psiquiatra logo depois que minha mãe morreu. Ela é atualmente sua esposa. Ela de alguma forma conseguiu domar sua besta interior, como ele a chamou. Ah, que piada. Dave balançou a cabeça e estava prestes a servir outra bebida. Mas Zoe o impediu. Você já teve o suficiente. Certo. Eu não deveria beber muito. Para não acabar como minha mãe, disse Dave. Suas palavras fizeram o coração de Zoe doer. Não foi isso que eu quis dizer, disse Zoe sem saber o que fazer. Sim. Sinto muito. Eu sei que você está apenas cuidando de mim. De qualquer forma, Peter se reuniu com sua nova esposa e criou uma nova família. Ele afirma que foi me procurar depois de estabilizar sua mentalidade. Até sua esposa veio me procurar, mas infelizmente eles nunca me encontraram. Começou a parecer mais irritado no final. Então qual é a verdadeira razão por trás de sua visita? Perguntou Ralph. Provavelmente aquele que todos vocês suspeitavam. Ele está aqui pelo dinheiro. Durante mais de uma década ele não teve problemas em viver sem um filho, mas assim que o mundo inteiro descobriu quem realmente é o Senhor Esqueleto, ele estará bem na minha porta. Dave disse, uma careta brilhando em seu rosto. Agora que ele sabe que tenho alguns Benjamins sob meu comando, ele veio me reivindicar como seu filho. Fale sobre um cenário de Aldert. Ele disse assim? Ralph questionou. Na verdade não, mas ele deixou implícito isso. Ele disse que seus filhos me consideram seu ídolo, que eu precisava voltar para casa e ser seu irmão mais velho. Ah, ele está usando as crianças como alavanca. Desprezível. Zoe tirou o copo da mão de Dave antes que ele o quebrasse e se machucasse. Ela e Caitlin passaram muito tempo no mundo dos adultos, então foram os primeiros a entender de onde Dave vinha. Eles ainda são seu irmão e irmã, disse Zoe. Eu sei, e é isso que mais me irrita.
Ele não tem o direito de usá-los para torcer meu braço daquele jeito. Eles não fizeram nada de errado. Porra, o que eu vou fazer? Dave começou a esfregar as têmporas. Você pode cuidar do seu irmão e da sua irmã sem dar a esse idiota qualquer chance de abusar deles. Garanta um futuro para os dois. Faça uma conta bancária em nome deles, que só esses dois poderão acessar depois de completarem 18 anos. Você pode até especificar que os fundos serão usados para estudar em uma boa universidade. Dê a eles a chance que você não teve, assim você se sentirá melhor consigo mesmo e terá feito o bem ao seu irmão e irmã. Zoe sugeriu com um encolher de ombros. Isso parece um bom plano. Dave assentiu. Tudo bem, vou pedir ao tio para ajudá-lo com isso logo pela manhã. E se aquele idiota tentar fazer algo engraçado, o tio pode facilmente mandá-lo para a prisão. Ninguém maltrata meu Davey. Zoe prometeu. Ah, vá você, garota, já chamando ele de seu. Ralph disse com um largo sorriso. Percebendo o que acabará de dizer, Zoe pegou a bebida alcoólica mais próxima e engoliu para esconder seu constrangimento. O resto dos rapazes começou a rir e a atmosfera sombria começou a se dissipar. Ok, pessoal, viemos aqui para festejar, então vamos lá. Quem tem boas recomendações musicais? Sam perguntou. Eu digo para fazermos karaokê? A TV tem essa opção. Sugeriu Ralph. Karaokê? Eles costumavam me chamar de garganta de ouro no colégio. Minha voz doce pode fazer qualquer garota desmaiar. Vangloriou-se Sam. De que diabos você está falando? A última vez que fomos ao karaokê com você, eles ameaçaram nos expulsar. Sua voz é suficiente para reviver os mortos de pura agonia, e eles se matariam novamente depois de ouvir isso. Rob começou a discutir com Sam sobre quem seria o primeiro a usar o microfone. Dave sorriu, desta vez do fundo do coração. Ele estava grato por ter esse grupo de amigos. Capítulo 340. Mar Morto, Ascensão da Legião Morto-Vivo. As horas seguintes foram passadas com Dave e seus amigos cantando e dançando ao som da música. Eles se esqueceram do jogo, dos problemas de Dave, de qualquer coisa e apenas se divertiram pelo resto do dia. Este foi um dos raros momentos em que Dave abandonou tudo e foi apenas ele mesmo. Ele adorava esse jeito, essa diversão, essa extração da realidade e essa paz. Isso o acalmou e o fez crescer. Ele estava precisando urgentemente de se desapegar e quando o fez, sua mente ficou tranquila. Muito cedo o sol se pôs e já era tarde da noite. Rob, Tom e Sam tiveram que ir primeiro porque já estava ficando tarde. A próxima a seguir foi Caitlin, que levou Ralph com ela depois de se despedir de Dave, deixando Zoe e Dave sozinhos. Os dois se entreolharam por um longo tempo, nenhum deles falou. Eles não precisavam. Ambos sabiam de seus sentimentos um pelo outro, mas nenhum deles teve a coragem de transmiti-lo. Assim, eles permaneceram olhando um para o outro sob a penumbra da sala. Dave foi o primeiro a quebrar o silêncio. Zoe, tem algo importante que preciso te contar. Zoe sorriu. Sim, atire. Dave respirou fundo. Não há necessidade de rodeios. Eu gosto de você. Essas 3 palavras pareciam tão pesadas quanto uma montanha, mas no momento em que Dave as pronunciou, ele se sentiu relaxado. Foi como se um peso enorme tivesse sido tirado de seus ombros. Ele nem se importava com qual seria a resposta de Zoe. Afinal, ela era filha de uma família de prestígio, enquanto ele era um mero ninguém. Grande parte dele não se considerava digno de alguém de tanta importância, pois ainda sentia que Zoe Sylvana era alguém fora do alcance de David Ruster. Mesmo assim, ele optou por contar a ela o que está em sua mente há muito tempo. O sorriso de Zoe se alargou e um leve rubor se instalou. Bem, já é hora de você dizer isso. Se demorasse mais eu teria sido o único a te contar. Dave riu e riu. Sim, teria sido interessante ver isso. Então, quer sair comigo? De agora em diante. Zoe riu. Quem não gostaria? Sim, Dave, eu adoraria. Sob a penumbra da sala, os dois se aproximaram. Não havia necessidade de mais palavras entre eles. Seus sentimentos eram mútuos e tudo o que restava a dizer poderia ser sentido. A mão de Dave levantou-se e acariciou lentamente a bochecha de Zoe. Seu coração batia forte. Por um momento ele sentiu que Zoe poderia ouvir. Ainda assim, ele tentou manter a calma. Ele empurrou o cabelo arroxeado para trás, revelando Zoe com um rosto vermelho, mas ousado. Seus olhos brilhavam quando ela olhou nos olhos de Dave. Dave não resistiu a um rosto tão atraente, seu coração começou a bater ainda mais rápido e ele nem pensava mais no que estava fazendo. Lentamente, Dave puxou o rosto de Zoe para mais perto do dele. Zoe não resistiu e tomou a iniciativa de se aproximar ainda mais de Dave. Dave sorriu e beijou-a nos lábios. Durou apenas alguns segundos, mas pareceu uma eternidade para os dois. Os lábios carnudos de Zoe estavam molhados e tinham um sabor viciante. Isso fez o coração palpitante de Dave bater ainda mais rápido. Os dois se separaram e começaram a rir. Mas Dave ainda não estava satisfeito. Ele se inclinou novamente para outro beijo, ao qual Zoe respondeu. Os dois ficaram envolvidos em um abraço por vários minutos. Infelizmente, todas as coisas boas acabam eventualmente. O telefone de Zoe tocou. Ela franziu a testa, irritada com quem estava atrapalhando seu tempo com Dave. Mas ao ver o número, Zoe respirou fundo e se desculpou. É o papai. É tarde e preciso ir para casa. Dave estava prestes a protestar. Ele não queria que Zoe fosse embora agora. Mas ele também tinha muito respeito por Dante Sylvana e desta vez teve que concordar. Tudo bem então. Deixe-me pelo menos levá-la até lá embaixo. Dave sugeriu e se levantou.
Zoe segurou com força o braço de Dave e riu, os dois saíram. O rosto de Dave ficou com um leve tom de rosa. Ele não estava exatamente acostumado com a companhia de uma namorada tão linda. Os dois ficaram em frente ao elevador e esperaram que ele subisse. Zoe estava beijando o ombro de Dave de maneira fofa, enquanto ele olhava para ela com um olhar terno. A porta do elevador se abriu. Havia uma mulher parada lá dentro. A princípio, houve uma surpresa em seus olhos. Depois se transformou em confusão e por último em um sorriso triste. Vanessa, disse Dave, recuperando os sentidos. Ei, Dave, ei Zoe. Acho que estava atrasado para a festa. Vanessa disse, sua voz cortante enquanto falava. Ela entregou a Dave uma cesta de frutas e uma garrafa de vinho antes de continuar. Terei que ir agora, desculpe. Vanessa apertou o botão de fechamento do elevador. Espere. No momento em que Dave falou, a porta do elevador se fechou. No entanto, antes de fechar totalmente, Dave avistou uma única lágrima caindo no rosto de Vanessa. Ah, merda, Dave pronunciou em tom deprimido. Acho que Lady Slayer Dave pode sentir um pouco de remorso, disse Zoe com uma risada. Não é legal. Você e eu sabemos que Vanessa tem uma queda por mim desde o colégio. Eu deveria falar com ela, Dave respondeu e apertou o botão do elevador. Você não está sendo um Casanova? Não, você deveria ficar aqui. Vamos ser sinceros, você não saberá o que dizer a ela e pode piorar as coisas. Deixe-me falar com ela, Dave. Você pode voltar. Eu assumo a partir daqui. Zoe não deixou espaço para objeções. Tem certeza? Dave perguntou sabendo que o que ela disse era verdade. Ele nunca foi exatamente do tipo emotivo, como sua confissão há muito esperada poderia provar a qualquer um. Sim, será melhor se nós, meninas, resolvermos isso entre nós primeiro. Agora vá. Conversaremos mais tarde. Zoe comandou e empurrou Dave de volta para seu apartamento. Ela entrou no elevador e apertou o botão para descer. Ele viu sua namorada lhe dar um último beijo de despedida enquanto ela desaparecia. Dave sorriu para Zoe, mas havia uma sensação de tristeza em seu coração. Ele nunca planejou que Vanessa visse os dois assim. Ele teria preferido ter contado a ela diretamente e contado seus sentimentos. Era verdade que Vanessa sempre foi legal com ele. Ele até sabia por Ralph que ela gostava dele, mas nunca teve coragem de falar ou confrontá-la sobre isso. Sua paixão por Vanessa havia desaparecido há muito tempo, após vários incidentes, mas aparentemente ela nunca se esqueceu dele. E isso fez Dave suspirar. Ele voltou para sua cobertura e subiu as escadas. Ele tomou um banho rápido e foi para a sala de jogos. Ele tinha uma das mais recentes cápsulas de jogos instaladas lá. Já era tarde da noite e ele queria dormir. Tudo bem, vamos entrar e ver a que distância estamos no mar antes de eu dormir. Dave entrou na cápsula e fez login. Ele foi recebido com o logotipo do Conquest e uma mensagem de boas-vindas. Afastando-os, Dave entrou no jogo. Ele ainda estava na cabine do capitão, mas o rangido e a agitação do mar balançavam todo o barco. Dave moveu-se entre os avatares ociosos de seu grupo e chegou ao convés. O céu estava escuro e o mar rugia. Ondas tão grandes quanto montanhas passavam pelo Leviatã. O enorme navio parecia um grão de areia no vasto mar. Capitão, bem-vindo de volta. Gasgar gritou. Ambas as mãos estavam no volante do navio enquanto ele o guiava pelas ondas. O Leviatã pode parecer pequeno comparado ao mar, mas ainda assim percorreu as ondas enormes com agilidade e delicadeza. Já é noite? Isso é estranho. Ainda são 13 horas. Por que está tão escuro? Entramos no mar turbulento. Há todos os tipos de nuvens aqui, não é incomum que fique escuro o ano todo, explicou Gasgar. Ele não parecia muito preocupado com esse mar turbulento que confortou Dave. Encontramos alguma dificuldade durante nossa viagem? Dave perguntou enquanto se movia para a proa do navio. Nada até agora, capitão. A maioria das feras marinhas temem navios fantasmas. E até agora não encontramos nada que pudesse ameaçar nossa jornada. Fique tranquilo, capitão. Gasgar olhava para frente enquanto falava. Bom, a que distância estamos do nosso destino? Dave perguntou. Devemos chegar ao marcador em menos de um dia. Assim que deixarmos o mar turbulento, deveremos ser capazes de ver terra. Assim que Gasgar terminou de falar, Dave avistou uma abertura nas nuvens escuras. O céu azul e a luz do sol afugentavam as nuvens escuras do mar. Oh, já saímos, Dave mencionou surpreso. Não, Gasgar gritou, elevam este bordo. Marinheiros, o mar morto está à frente. Gasgar girou o leme o mais rápido que pôde. Suas ordens ecoaram no navio e todos os mortos-vivos começaram a trabalhar nas cordas e a mover as velas. O que está acontecendo? Dave perguntou. De repente ele percebeu que não eram eles que estavam se aproximando da abertura nas nuvens escuras, mas era essa abertura que estava se expandindo. Droga! Precisamos fugir dessa área. Gasgar gritou, ele girou o leme todo para a direita e virou o navio. Ele usou o vento para empurrá-los para longe da abertura no céu, tanto quanto possível. Mas foi inútil, as nuvens foram afastadas e o mar agitado se acalmou. O vento soprante havia diminuído e a bandeira parou de tremular. Não havia sinal de vento onde o Leviatã estava. Foi como se tudo tivesse parado. O mar estava plano como um espelho. O que está acontecendo, Gasgar? Ficamos presos. Isso é muito ruim. Provavelmente morreremos aqui. Droga, depois de tanto esforço seremos mandados de volta ao reino dos mortos. Gasgar respirou fundo e caiu no chão. Você pode me explicar o que está acontecendo? Dave perguntou preocupado. Ele não gostou da sensação que estava sentindo neste mar calmo. Foi terrível.
Talvez os mortos-vivos não tenham medo, mas Dave era humano e sentia que havia algo muito ruim e perigoso neste mar morto. Não haverá vento, nem ondas, nem vida quando alguém entrar no Mar Morto. Este lugar foi o fim de muitos marinheiros. Nenhum dos que caíram no Mar Morto jamais sairá vivo. Gafgar disse. Por que isso? Só porque não há vento não significa que não possamos partir. Quero dizer, posso simplesmente usar o grande branco e a serpente Torab para puxar ou empurrar o navio para nós. Dave encolheu os ombros, pois esse não parecia ser o verdadeiro problema. Gafgar sorriu com tristeza e perguntou. Você ainda sente o tubarão e a serpente, capitão? A pergunta de Gafgar trouxe Dave de volta à realidade. Era verdade, tanto o tubarão quanto a serpente haviam desaparecido, e eles também estavam acinzentados por causa de seus mortos-vivos invocáveis. Se eles tivessem morrido para alguma coisa, teria sido estranho, mas não impossível, mas todos os seus outros mortos-vivos convocáveis também estavam acinzentados. Naturalmente, isso incluía Tiny the Gravelord também. Isso é realmente uma merda, Dave resumiu perfeitamente. Não teria importância mesmo se eles estivessem aqui. O Mar Morto não está no mundo material. Esta é uma armadilha usada para alimentar um antigo desastre marítimo. E agora não somos nada além de seu alimento. Espere aí, você quer dizer que há uma criatura vivendo aqui que se alimenta de navios errantes? Sim, e temo que tenha acabado de acordar. Gafgar apontou para frente. Ao longe, a água calma ondulava e revelava uma enorme membrana rosa. Esta membrana era muito visível com todas as ventosas nela. Kraken, Dave murmurou. Sim, o Kraken, o deus do mar. Capítulo 341. O deus do mar, a ascensão da legião morta-viva. Os olhos de Dave estavam grudados no monstro. Os membros da criatura eram tão largos quanto o mastro principal do Leviatã, sem mencionar o resto do corpo que ainda estava escondido debaixo d'água. O Kraken surgiu do oceano calmo. Seus olhos amarelos olhavam diretamente para o navio. Olhou para a tripulação de Dave com olhos indiferentes. Esses olhos eram os olhos de um predador olhando para uma presa indefesa. O Kraken caminhou lentamente em direção ao navio. A água do mar se dividiu, abrindo caminho para uma criatura gigante, mas nenhuma única ondulação foi causada, mesmo quando a enorme criatura lendária se movia através dela. Ah, este será o nosso fim, disse Gafgar, mas ele estava segurando seu cutelo com força. Ele iria lutar até o fim. Dave manteve os olhos grudados no Kraken e o inspecionou quando ele estava próximo. Asterisco, asterisco, asterisco. Nome, Kraken. Camada, único etéreo. Nível de perigo, extremamente perigoso. Nível, 600. Dano base, 350.000, 450.000. HP, 125 milhões. DN, 0. Ma, 0. Habilidades. Calma antes da tempestade passivo, sempre que o Kraken se move, os oceanos ficam tranquilos. As ondas morrem, o vento desaparece e os navios não conseguem mais se mover. A superfície do mar torna-se tão dura quanto o aço, de modo que a presa não consegue mais mergulhar debaixo d'água para escapar. Somente o Kraken pode se mover dentro e fora da água. Terror das profundezas é passivo, com seus olhos opacos, o Kraken aplica um efeito de medo em uma área de 200 metros ao seu redor. Arrasador de almas, todos os ataques do Kraken têm 20% de chance de executar um alvo sob os efeitos de terror das profundezas? Murky Waters, o Kraken pode disparar um spray de tinta preta que causa dano venenoso que inflige 20% de seu dano base ao longo de 20 segundos, acumulável, nos alvos e causa o efeito de status, cego? Senhor do mar, o Kraken é o deus dos mares. Ele pode controlar todas as criaturas marinhas ao seu redor para atacar seus inimigos. Rugido do deus do mar, o rugido do Kraken cria tsunamis que podem afogar suas presas. História. O que é um Kraken senão uma massa glutinosa dotada de uma vontade maligna? Mas um Kraken não é apenas uma vontade maligna. É a vontade do mar, seu senhor, governante e a destruição escondida em suas profundezas. O Kraken governou os mares profundos por milênios, fazendo com que tanto homens quanto animais se curvassem à sua vontade. Os fortes fugiriam em sua presença e os fracos dariam suas vidas ao Kraken. Asterisco, asterisco, asterisco. Isso é muito HP. A maioria de suas habilidades estão quebradas pra caralho. Mas não combina bem com os mortos-vivos, disse Dave e se virou para Gafgar. Gafgar, ainda não é a hora de se desesperar. O sorriso de Dave trouxe de volta um pouco da esperança fugaz de Gafgar. Certo, não podemos desistir antes de tentar. Gafgar sorriu. Dave pulou a amurada do navio e caiu na água. Mas em vez de mergulhar, ele pousou na superfície da água em uma aterrissagem de herói de 3 pontos enquanto sua capa tremulava. Como eu imaginei, a água é tão densa quanto o aço. Não podemos mergulhar. Transformar o navio em fantasma e tentar mergulhar debaixo d'água é inútil. Dave desembainhou a espada e o escudo enquanto olhava para o Kraken que se aproximava. Não consigo convocar nenhum dos meus mortos-vivos, e tudo que tenho é a tripulação do navio. Dave sorriu enquanto dava mais passos à frente. O Kraken interessado parou na frente dos mortos-vivos que chegavam. As costas de Dave estavam voltadas para o navio, sua capa se movia lentamente a cada passo, sua espada desembainhada e seu escudo na mão direita enquanto ele se movia destemidamente em direção ao gigante Kraken. Dave parecia uma formiga enfrentando um gigante, mas sua postura era como a de uma montanha enfrentando os terrores do mundo, destemido e cheio de bravura.
Os mortos-vivos no navio começaram a pular a amurada e seguir Dave. A maioria deles era tão forte quanto os capitães mortos-vivos. Não muito comparado à subdivisão de Dave, mas eles ainda eram membros da legião. Ver seu capitão se movendo para enfrentar a fera sozinho lhes deu coragem. Não que faltasse coragem aos mortos-vivos. Acho que é uma história para contar quando estivermos de volta a Undhad Helm, disse Gagar com uma risada enquanto girava seu cutelo. Eu não pretendo coachar aqui, Gafgar. Dave disse então apontou sua espada bastarda para o Kraken. Garotão, até o final deste dia você se juntará à legião. O Kraken, claramente uma criatura inteligente, deve ter entendido as palavras de Dave, e sua resposta veio na forma de um rugido que abalou o mundo. O céu claro retumbou e a água imóvel finalmente ondulou. Essas ondulações cresceram e subiram até cobrirem o céu. Então uma onda de centenas de metros de altura desabou sobre Dave. Dave não hesitou em se aconchegar atrás de seu escudo e gritou: escudos levantados. Esta água é espessa como chumbo, então não seja atingido. Todos os mortos-vivos ergueram seus escudos e aguardaram o impacto da água. O tsunami caiu como uma avalanche na encosta de uma montanha. A água se dispersou como fumaça com o impacto, mas ainda assim fez com que a água do mar sob os pés de Dave se dobrasse como uma placa de aço quente. A superfície da água se curvou e sons de rangidos ecoaram do mar. Era como se a própria água estivesse prestes a estourar. A onda do tsunami se dispersou em vapor d'água, mas felizmente não afetou Leviatã. Se isso é tudo que você tem, então você não é grande coisa. Não vale a pena o esforço de recrutamento, disse Dave sarcasticamente. A carne acima dos olhos do Kraken se transformou em uma espécie de carranca. Era como se a fera pudesse mostrar sua raiva. O Kraken então acenou com um de seus membros e atacou Dave. É mais parecido. Dave correu para frente enquanto o membro descia, e antes de fazer contato, Dave usou a aparatação imortal, desaparecendo por baixo do tentáculo e apareceu bem na frente do rosto do Kraken. Sua espada apontou para o olho do Kraken. Isso é um olho para baixo, Dave disse enquanto atacava o olho do Kraken com sua espada. Mas antes que a espada tocasse o olho, Dave foi esmagado longe do Kraken. Menos 320 mil? Dave caiu na superfície da água. Levantando-se Grog, Dave percebeu que havia um membro extra ameaçadoramente próximo ao rosto do Kraken. Merda, essa coisa é muito rápida, Dave sorriu. O Kraken tirou cerca de 20% do HP de Dave com um golpe. Levar mais desses golpes vai me matar num piscar de olhos. Isso é divertido. Ele correu de volta em direção ao Kraken. Neste momento, o resto da tripulação do navio chegou ao Kraken e começou a atacá-lo, mas o Kraken nem se incomodou com os fracos atacando-o. Sua grande reserva de HP quase não se mexeu, mesmo quando todos os mortos-vivos o atacaram de uma só vez. O Kraken balançou um de seus membros e esmagou a maioria dos mortos-vivos que o rodeavam. Recuem! Vocês não podem danificar isso, pessoal! Dave gritou. Ele não queria perder sua tripulação. Caso contrário, mesmo que ganhasse, não seria capaz de navegar no navio. O Kraken percebeu que Dave era o verdadeiro líder e aquele que representava mais perigo, então levantou um de seus membros e atacou Dave. Dave usou sua espada para apontar para um local a algumas centenas de metros à sua frente e lançou o defile. Grandes raízes de árvores farpadas surgiram do fundo do mar. As raízes conseguiram separar a água do mar e subiram no ar colidindo contra o impacto dos membros que se aproximava. As raízes da árvore enrolaram-se no galho, impedindo de atacar Dave. Isso lhe deu tempo suficiente para avançar enquanto ativava Stampede? O Kraken balançou outro membro em Dave, mas graças ao efeito passivo, Stampede, ele não foi afetado pelo efeito de repulsão do tentáculo e conseguiu bater no Kraken. David a menos 320 mil, Kraken menos 620 mil, os dois sofreram danos, mas Dave saiu por cima. Ainda assim, estava longe de causar qualquer dano real ao imenso conjunto de HP do Kraken. A passiva vigorosa de Dave entrou em ação, restaurando parte de seu HP perdido. Mais 150 mil. Não posso vencer assim, é hora de aumentar as coisas. Dave bateu o punho da espada no peito, desativando a runa da água azul. Isso fez com que as runas do caos explodissem em enormes ondas de calor. A armadura de Dave rachou e a energia do caos correu por suas veias e músculos, fortalecendo, mas esgotando constantemente seu HP. Dave esfregou o anel em seu dedo ativando reflexo perfeito, e isso criou um clone que se parecia com Dave e começou a receber o dano do caos em vez dele. O Kraken balançou para o lado com um de seus membros em direção a Dave. Dave usou corte vertical para virar para trás e evitar o ataque. Ele esfregou o brinco enquanto ativava Zealote no ar. Mais poder percorreu Dave enquanto seus músculos cresciam. O vapor explodiu das rachaduras em sua armadura devido à quantidade de energia que corria em suas veias. A cabeça do Kraken se inclinou para trás, revelando sua boca circular forrada de navalha debaixo da água. Em seguida, disparou uma torrente de tinta preta pútrida em Dave. A visão de Dave escureceu quando a tinta espirrou nele. Asterisco, asterisco, asterisco. Devido à sua natureza morta-viva, você resistiu ao efeito venenoso de águas turvas? Veneno resistido. Asterisco, asterisco, asterisco. Asterisco, asterisco, asterisco. Você ficou cego por 20 segundos. Asterisco, asterisco, asterisco. Dave usou Undine Will para remover o debuff Blind e correu em direção ao Kraken. O Kraken balançou 2 membros para Dave. Eles eram como 2 trens chegando com o objetivo de espalhar uma mancha de sangue em Dave.
Dave poderia bloquear um dos ataques, mas o segundo jogaria para trás. Mas ele não parou e continuou avançando em direção ao Kraken. Os dois membros atingiram Dave com um estrondo estrondoso. Gasgar ficou momentaneamente atordoado. Seu capitão morreu assim mesmo? Mas um calor explosivo forçou os membros do Kraken a se separarem. Dave estava coberto por uma aura brilhante. Foi Bastion e aura, ao mesmo tempo. Além disso, sua espada e escudo desapareceram e foram substituídos por duas enormes manoplas. É hora de espancar. Dave sorriu e saltou em direção ao Kraken. Capítulo 342. Enfrentando o deus do mar com um sorriso Dragur. Ascensão da Legião Morta-Viva. Dave bateu com o punho estendido no Kraken. O Kraken balançou outro tentáculo em Dave enquanto ele corria para impedi-lo de se aproximar. Mas Dave estava pronto desta vez. Ele usou o imortal Apparition que tinha acabado de sair do Coldon e se esquivou aparecendo bem na frente do rosto do Kraken. Dave bateu com o punho, criando uma enorme explosão e convocou um dragão de fogo etéreo que perfurou o Kraken. O Kraken gritou de dor e começou a bater os membros na superfície da água. O Kraken balançou o rosto na tentativa de afastar Dave. Dave agarrou a carne facial escorregadia e conseguiu segurar com força. O Kraken balançou um de seus membros no irritante Draugr, mas Dave pulou para longe, fazendo com que o ataque do Kraken caísse sobre si mesmo. Menos 350 mil. Dave sorriu e disse, pare de se bater. O Kraken atacou novamente apenas para se acertar ainda mais quando Dave saltou para longe. No momento em que Dave pousou na superfície da água, ele usou raio de chamas, lançando uma torrente de fogo latente no rosto do Kraken. O fogo era forte o suficiente para derreter pedra, por isso causou imensa dor à criatura do tipo água ao pousar sobre ele. O Kraken rugiu de dor e ergueu todos os seus membros acima da água. Então destruiu todos eles em Dave. Merda! Dave voltou para seu escudo e segurou-o acima de si. Os 8 enormes tentáculos atingiram o escudo de Dave como uma montanha em colapso. Toda a superfície da água ao redor de Dave saltava para cima e para baixo com o peso dos membros. Pesado. Dave gemeu porque os membros eram grandes demais para ele se mover. O Kraken removeu seus membros para ver se havia acabado com o Draugr, mas ficou surpreso ao encontrá-lo ainda vivo e chutando, literalmente. Dave enviou uma Dragon Kick no Kraken, criando um dragão infernal feito de fogo que fluiu em direção ao Kraken, raspando o outro pedaço de seu HP. O dano de Dave foi imenso graças aos seus buffos. Ele já havia tirado 12 milhões de HP do Kraken, mas isso era apenas 10% do HP total do Kraken. Dave sabia que não poderia permanecer em sua forma fortalecida por muito tempo devido à perda de HP, mas ele tinha uma maneira de compensar esse problema. Uma iluminação vermelha crepitava ao redor de Dave. Sua aura infernal ficou mais vermelha e 2 chifres pretos se projetavam de sua testa. 2 asas enormes também se materializaram em suas costas quando ele entrou na ascensão demoníaca. A habilidade drena passivamente 0,1% do HP máximo do inimigo. Pode parecer um número pequeno, mas para um monstro com 125 milhões de HP, o valor de 0,1% foi reembolsado em 125 mil HP por segundo. As asas de corvo de Dave deram-lhe mobilidade suficiente para evitar os ataques do Kraken. Ele voou no céu e se afastou de cada balanço. As mãos de Dave se transformaram em focas ninja. Ele então apontou para frente e ativou Sectral Pulse. 8 orbes de fogo se materializaram no céu à sua frente. Foi seu ataque sinérgico entre Dragon Ball e Sectral Pulse. Os orbes de fogo tinham um rosto fantasmagórico, todos olhavam para o Kraken com indiferença e uivavam como um só quando Dave apontou para o Kraken. Os orbes infernais dispararam como pequenos meteoros em direção ao Kraken. O deus do mar balançou um membro em uma das esferas na tentativa de destruí-la, mas ainda assim foi danificado. Menos 360 mil. Os outros orbes atingiram o Kraken, fazendo com que enormes explosões ecoassem no mundo do Mar Morto. Dave mergulhou no Kraken assim que ele se recuperou do impacto. O Kraken rugiu novamente criando um enorme tsunami que cobriu a visão de Dave. Dave ativou a Advancing Dragon enquanto se movia em direção à onda. A inteligência artificial assumiu o controle do avatar de Dave e o fez se teletransportar para o outro lado da onda e logo acima do Kraken. Seu punho bateu na cabeça do Kraken criando outro dragão infernal que perfurou a cabeça do Kraken. O Kraken tinha várias marcas de queimadura e parecia estar com dor. Dave cortou outros 10% de seu HP total. Com dor e claramente não sendo páreo para Dave, o Kraken rugiu mais uma vez. A superfície da água começou a ondular em diversas áreas e 5 criaturas com múltiplas cabeças dracônicas emergiram debaixo d'água. Dave ficou surpreso, ele não sabia o que eram essas coisas, mas tinha um palpite. Hidras. Dave não podia perder tempo inspecionando as hidras, pois todas abriram a boca ao mesmo tempo e atiraram uma torrente de água concentrada nele. Várias dezenas de torrentes de água explodiram em direção a Dave. Felizmente ele ainda era guiado pela inteligência artificial graças ao efeito dragão avançado, então seu avatar voou sob e acima das torrentes de água, esquivando-se delas. Merda, se eu tivesse meus mortos-vivos! Dave amaldiçoou, ele estava em menor número e claramente em desvantagem. O buff do Zelote durou apenas 60 segundos e estava prestes a terminar. No momento em que terminasse, Dave não teria como lidar com os monstros que o cercavam. De repente, uma pequena criatura apareceu na bolsa de Dave. Foi Onyxia.
O dragão negro olhou para as criaturas marinhas dracônicas e deu um pequeno grunhido. Este pequeno grunhido inofensivo deste pequeno dragão negro fez com que todas as hidras tremessem. Embora o Kraken fosse o deus do mar, os dragões negros governavam todas as linhagens dracônicas. Estava embutido em suas almas que eles deveriam respeitar a linhagem superior. Todas as hidras choramingaram e mergulharam de volta na água, deixando o Kraken atordoado e surpreso. Obrigado, Onyxia, mas volte a se esconder, isso vai ser difícil, disse Dave. O dragão concordou ao ver a enorme Lula olhando para ele. Normalmente, o Kraken temeria o dragão, mas Onyxia ainda era jovem e isso não lhe causava muito medo. Ao contrário das hidras que foram reprimidas por sua linhagem. O Kraken balançou os braços para Dave, ele se esquivou e bateu as palmas das mãos em um estrondoso. O céu brilhante e sem nuvens começou a tremer quando um enorme meteoro emergiu do espaço sideral e caiu trovejando em direção ao Kraken. O Kraken percebeu o meteoro se aproximando e começou a submergir na água. Como diabos você vai? Dave assobiou alto e voou para longe do Kraken. O apito foi a condição de ativação para Double-Edged. A Dave não sabia se funcionaria, mas era sua única chance de forçar o Kraken a sair da água. De repente a boca do minhocão emergiu debaixo d'água. A espessa superfície da água foi incapaz de impedir o Imperador Verme enquanto ele subia, suas mandíbulas agarrando o Kraken e levantando o enorme monstro acima da água. O minhocão percebeu o meteoro se aproximando, mas continuou a levantar o Kraken. O Kraken uivou de dor ao ser elevado acima do mar. O minhocão cuspiu o Kraken para o alto e mergulhou de volta na água, desaparecendo de vista. O meteoro atingiu o Kraken no ar e o jogou na água. O Kraken foi forçado a mergulhar no fundo do mar devido ao peso do meteoro. A criatura uivou de dor ao ser forçada cada vez mais a entrar na água. Grandes bolhas subiram do fundo do mar e explodiram ao entrar em contato com a superfície. Zealote chegou ao fim. Dave desativou a runa da água azul e o esgotamento do HP parou. Ele só agora percebeu que o clone de reflexo perfeito havia sido destruído há algum tempo. A ascensão demoníaca ainda tinha algum tempo ativo, mas Dave sabia que não havia como ele vencer essa luta apenas com a ascensão demoníaca. Dave voou e pisou na superfície da água. Ele olhou para baixo, além de seu reflexo na água, e esperou que o Kraken subisse novamente. Ele sabia que o Kraken não havia morrido, devido à água ainda estar sólida. Dave esperou e esperou até que o mar abaixo dele escurecesse. O Kraken estava subindo e parecia zangado. Todos os membros do Kraken surgiram debaixo d'água ao mesmo tempo. Dave estava diretamente sob a boca redonda do Kraken. Não posso evitar então. Fantasma final. Dave falou devagar. O céu claro imediatamente escureceu. Relâmpagos estalavam no céu enquanto as nuvens se agitavam, cobrindo-o completamente e transformando o mundo em escuridão. O Kraken estava prestes a engolir Dave inteiro quando a guitarra do Undead God se chocou contra ele. Ele entrou na água e lançou uma onda negra de morte. A água parada estremeceu enquanto ondas enormes reverberavam para longe dela. Era como se essas ondulações tivessem medo do próprio violão. O Kraken continuou engolindo, mas não percebeu Dave usando a aparatação imortal. Dave se transformou em uma forma etérea de chamas e o ataque do Kraken foi anulado. Vamos pegar o Kraken então. Capítulo 343. Não se esqueça de algo tão importante, ascensão da Legião Morta-Viva. Dave acenou com a mão criando 8 crânios espectrais. Eles se transformaram em esqueletos etéreos que correram em direção ao Kraken e começaram a atacá-lo. Dave voou acima do Kraken e bateu com o punho no topo de sua cabeça enquanto ele estava ocupado com os esqueletos. Um dragão feito de ossos se materializou e enrolou-se em torno de um dos membros do Kraken, prendendo-o e impedindo-o de se mover. O dragão não parecia que iria se dissipar tão cedo. Dave bateu com a perna em chute do dragão, criando outro dragão de osso que se enrolou em outro dos 8 membros do Kraken. O Kraken ignorou os esqueletos e balançou seus membros para Dave como se fossem chicotes estalando. Dave se esquivou 2 vezes, mas não conseguiu ver um membro vindo de trás dele. Felizmente, o ataque passou por ele devido à sua aparição imortal, ainda estar ativa. Mas outro membro veio logo após o primeiro e este conseguiu lançar Dave do ar na superfície da água. Menos 382 mil. Dave quicou algumas vezes na água. Dave se levantou, gemendo com um ataque repentino. Mas felizmente ele não perdeu nenhum HP. Demonic Ascension converteria HP extra desviado em um escudo, e isso foi tudo que Dave perdeu. Quando Dave estava prestes a entrar na briga novamente, ele recebeu um telefonema. Era de Zoe. Dave aceitou o telefonema e correu ao redor do Kraken para encontrar uma boa oportunidade para atacá-lo. Dave, o que você está fazendo? Você já está em casa? Dave perguntou. Sim, acabei de chegar. Por quê? Zoe perguntou. Bem, preciso de ajuda, ligue para a gangue, há um Kraken contra quem estou lutando. Kraken? A Lula grande? Lula? Mais parecido com um polvo, mas sim, é grande, mau e tem um temperamento desagradável. Não posso vencer sozinho. Tudo bem, vou ligar para todo mundo. Aguarde. Zoe desligou. Dave deu um pulo, sua ascensão demoníaca. Teve mais alguns segundos antes de terminar. Ele mergulhou de volta no Kraken. Suas manoplas agora se transformaram em garras demoníacas e cortaram a pele do Kraken, esculpindo-a. Sangue azul jorrou dos cortes enquanto Dave arrastava sua garra contra a pele do Kraken. O Kraken uivou de dor. Desfiladeiro. Dave gritou o canto para a habilidade Defile.
Ossos surgiram debaixo do Kraken e rasgaram sua carne, forçando o sangue a jorrar dos muitos buracos em seu corpo. O Kraken estava sofrendo enormes danos e sangrando. Mesmo assim, depois de todo o trabalho duro de Dave, ele mal conseguiu reduzir 30% do HP do Kraken. Não havia como ele vencer sozinho. O efeito da ascensão demoníaca terminou e Dave foi forçado a voltar à superfície da água. Suas asas desapareceram junto com seus chifres e sua aura demoníaca. Ele voltou a ser um morto-vivo, mas ainda estava envolto em uma aura sombria de fantasma final? Os 8 esqueletos espectrais explodiram de uma só vez, sacudindo o Kraken e tirando 4 milhões de HP de uma só vez. O Kraken rugiu e atacou Dave com 2 de seus tentáculos. Dave mudou para seu escudo e usou bloquear. Os 2 tentáculos bateram contra o escudo, mas mais 2 membros atacaram Dave pela lateral. Porra! Dave amaldiçoou. Ele não tinha como escapar dos outros tentáculos. Um segundo antes do impacto, uma flecha de gelo se cravou entre as pernas de Dave, e então uma cúpula de gelo se materializou sobre ele. Os 2 tentáculos se chocaram contra a cúpula, quebrando-a, mas não conseguiram passar e danificar Dave. Você está bem? E o que há com essa atmosfera? Flecha solitária gritou. Habilidade herdada. Também estou bem. Você se conectou bem a tempo, disse Dave enquanto se retirava do Kraken. Como você está andando sobre a água? Isso é da sua habilidade de legado? Solitário perguntou. Ela encontrou Dave se movendo na superfície da água de maneira incrível, mas estranha ao mesmo tempo. Inspecione o Kraken e você conseguirá. De qualquer forma, fique no navio, esse cara é muito perigoso. Oh, acho que cheguei na hora. A voz de Ralph soou no bate-papo por voz. Abaixe-se, preciso de ajuda, gritou Dave. Ele mudou de sua espada para Glaive de Oki e girou-a sobre si mesmo enquanto esperava que outro golpe de membro do Kraken caísse. Assim que o tentáculo estava prestes a atingir Dave, ele desceu com seu Glaive em Heaven Slasher. Uma linha branca vertical se materializou na frente de Dave quando o membro do Kraken tocou a linha branca. O membro se dividiu em 2, menos 1.250.000 PV. O tentáculo se partiu ao meio e cada parte caiu ao lado de Dave. Bom, disse Dave pulando no tentáculo, ele começou a subir no galho. O que está acontecendo? Puta merda, é Tulhu? A voz de Flanker soou no chat de voz. Não, isso é um Kraken. Tulhu é uma mistura de homem, polvo e dragão. Se essa coisa estivesse aqui, estaríamos mortos. A voz calma de Fortress soou atrás de Flanker. Seu conhecimento de todos os tipos de curiosidade surpreenderia qualquer um. Pare de tagarelar e vem ajudar. Dave gritou. Estou a caminho, chefe. Fortress pulou sobre a murada do navio e chegou à superfície da água. Balitante, ele disse. Então ele correu em direção a Dave, seu escudo na frente dele. Blaster já havia chegado ao lado de Dave e golpeado o Kraken. Onde estão Mercy e Tess? Dave perguntou. Mercy está logando. Não sei sobre Tess, Ralph respondeu e usou Slice End disse. Sua espada ficou turva e cortou várias vezes seguidas no Kraken. O Kraken estava agora perdido, o irritante Draugr tinha aliados e não sabia quem atacar primeiro. Vendo o recém-chegado atacando sem cuidado, o Kraken rugiu e bateu com seus membros em Blaster. Tess deve chegar em breve. Anchor Hall? Fortaleza gritou. Centenas de âncoras surgiram debaixo d'água e se enrolaram no membro do Kraken, forçando-o a bater na fortaleza. Fortaleza levantou seu escudo e usou bloquear, anulando o ataque. Estou aqui. Tess gritou. Vou usar minha habilidade de legado. Ganhe algum tempo. Tess acenou com a mão e convocou um cetro com uma joia vermelha. Ela ergueu o cetro com as 2 mãos para frente e uma aura vermelha começou a se formar em torno dele. A cor do cetro tornou-se um vermelho sinistro e fez o espaço ao seu redor ondular. Estou aqui, Mercy falou através do chat de voz. Com um olhar, ela percebeu a situação quase imediatamente e saltou do navio para a superfície da água. O avatar de Mercy desapareceu na invisibilidade quando ela começou a correr em direção ao chefe. Com a participação do grupo de Dave, o HP do chefe diminuiu mais 10%. Tudo bem, é hora de um grande problema. Dave gritou enquanto recuava alguns metros. Borda fantasma. Dave ligou. Dave tinha apenas 2 Legacy Skills, uma invocaria a guitarra do Undead God habilitando o Final Phantasmon e a outra encerraria o Final Phantasmon, mas tiraria 50% do HP atual do alvo em valor de dano fixo. A última vez que ele usou convocou hordas de cavaleiros mortos-vivos que atacaram Leonar, mas desta vez foi diferente. Os céus escuros se agitaram e as nuvens se transformaram em um vórtice. Do vórtice no ar emergiu uma mão ossuda. Dave reconheceu a mão. Foi a mão do deus da morte Nick. A mão apontou para o Kraken e uma única gota de água preta caiu da ponta do seu dedo. O Kraken percebeu o vórtice no céu e seus olhos opacos revelaram medo pela primeira vez. O Kraken estremeceu quando a gota de água negra caiu em sua direção. Seus instintos gritavam para que ele escapasse e fugisse. O Kraken mergulhou na água, escondendo-se da vista. Mas a gota d'água continuou descendo até tocar a superfície da água e mergulhar sob ela. O que está acontecendo? Ralph perguntou enquanto olhava para Dave. Atualmente só havia Dave e seu grupo na superfície da água. O Kraken desapareceu completamente. Dave encolheu os ombros dizendo, eu não sei, mano. Um estrondo trovejante ecoou sob os pés do jogador. Foi como se uma enorme explosão tivesse detonado dentro do mar e feito a superfície ondular em ondas do tamanho de montanhas.
As ondas levantaram os jogadores bem alto no céu e os jogaram na superfície do mar. Mercy gritou quando foi forçada a sair do sigilo. As sombras escuras que cercavam Dave se dissiparam. A habilidade acabou. Embora o Kraken ainda estivesse debaixo d'água, deve ter sofrido danos consideráveis. Momentos depois, uma sombra escura surgiu sob os pés do jogador. O Kraken estava emergindo novamente. Ele se levantou gritando, a maior parte de sua carne estava queimada e alguns de seus membros estavam rasgados. Mas seus olhos estavam vermelhos de raiva e dor. O Kraken bateu com seus membros em Dave, o preparador do último ataque. Aí vem! Tess gritou e quebrou a ponta do cetro no convés do navio. A aura vermelha explodiu em uma nuvem de fumaça. Então a fumaça se agitou enrolando-se formando uma lança. O ataque do Kraken parou no meio do caminho. A habilidade legado de Tess tinha duas desvantagens. A primeira era o longo tempo de lançamento e a segunda era a ameaça que ela gerava. O Kraken abriu a boca e cuspiu uma torrente de tinta em Tess. Felizmente a distância entre a bruxa vermelha e o Kraken era muito grande, então a tinta demorou a chegar ao barco. Tess apontou com seu cetro para o Kraken, fazendo com que a lança vermelha se agitasse e disparasse como uma bala em direção ao Kraken. A lança entrou em contato com a tinta e queimou tudo até virar cinzas ao passar por ela. A lança vermelha continuou avançando até perfurar o Kraken. A pele do Kraken ficou vermelha como se estivesse fervendo com o calor. Rachaduras apareceram em sua pele e ela começou a secar. O Kraken estava perdendo HP rapidamente. O legado de Tess era Destruction, e entre todas as habilidades legadas da classe S, a dela tinha o maior poder de fogo. O Kraken começou a gritar de dor, o uivo ecoando pelo mar morto. Blitz! Dave gritou, e correu para frente com seu glaive apontado para o Kraken. O que eu perdi? A voz de Perfect Shot soou no chat de voz. Nada demais, ajude-nos, gritou Fortress. Perfect Shot se ajoelhou e gritou. Todos se afastem. Os jogadores notaram a postura do arco de Perfect e lembraram-se do ataque de tubarão que ele usou ao enfrentar a serpente Storab. Todos eles se afastaram do Kraken quando Perfect lançou a flecha encaixada. O fogo se enrolou em torno de sua flecha e materializou um enorme tubarão azul etéreo que disparou como um trem colidindo com o Kraken, sacudindo-o para longe de sua posição. O tubarão se transformou em uma explosão de fogo azul que queimou o exterior do Kraken. Cheira a churrasco, disse Flanqueir. Ele então apontou para Ralph e disse, abençoe seu servo com chamas. A arma de Ralph ganhou um calor infernal e seu dano base aumentou enormemente. Concede, vigor do Troll. Uma aura verde cercou Ralph e Mercy Fortress. A regeneração de HP deles aumentou. Aqui está outro, conceda meu aliado felino Grace. Além de Dave, todos do grupo ganharam um enorme aumento em destreza e agilidade. Desculpe, Sally, você está morto-vivo, não posso bufá-lo, disse Flanqueir se desculpando. Sem problemas, disse Dave, só resta 20% de seu HP pessoal. Seremos capazes de derrubar mais um monstro de nível etéreo. Vá. No momento em que Dave corria em direção ao Kraken, ele ouviu estrondos vindos de trás dele. Olhando para cima, ele viu dezenas de bolas metálicas redondas voando em direção ao Kraken e se chocando contra ele. Assim que os projéteis atingiram o Kraken, os pés de Dave cravaram-se profundamente na água quando ele caiu no mar. Que porra é essa? Dave estava se afogando rapidamente. Ele ainda não tinha entendido o que estava acontecendo. Ele removeu a armadura e nadou de volta. O rosto de Dave emergiu da água. Olhando ao redor, ele viu Flanqueir e Mercy nadando perto dele sem nenhum sinal de Fortress ou Ralph. Sua opção de morto-vivo esmaecida agora estava acessível e seu vínculo com seus mortos-vivos foi restaurado. Dave se virou para procurar o Kraken, mas não conseguiu encontrá-lo em lugar nenhum. Ele escapou? Dave pensou, mas uma notificação lhe mostrou algo inesperado. Asterisco, asterisco, asterisco. Subir de nível. Subir de nível. Subir de nível. Asterisco, asterisco, asterisco. O que está acontecendo? Dave perguntou no chat da festa. O Kraken está morto. Temos que salvar Blaster e Fortress. A armadura deles está afogando-os. Long gritou no chat de voz. Dave olhou para a água do mar que agora recuperou a vitalidade e começou a se mover. Ele sentiu que o grande branco e a serpente Torab estavam perto dele. Salve os dois cavaleiros. Dave enviou-lhes um pedido. O tubarão e a serpente mergulharam mais fundo no mar e momentos depois levantaram os dois jogadores que estavam à beira da morte. Porra, afogar-se é muito realista nessa porra de jogo, cara. Ralph amaldiçoou. O que aconteceu? Fortaleza perguntou. O Dave, não sei como isso passou despercebido, mas você tem um navio de guerra que tem canhões. Por que você não os usou? Solitário perguntou. Dave olhou estupefato para o navio e disse timidamente, eu meio que esqueci. Bem, o que você está esperando? Vá saquear o Kraken. Solitário gritou. Sim, já volto, disse Dave e mergulhou debaixo d'água. Capítulo 344. Pisando na Ilha do Tesouro, ascensão da Legião Morta-Viva. Dave nadou até o fundo do mar. Mesmo com sua passiva de morto-vivo tornando-o capaz de enxergar em áreas escuras, o mar era mais escuro que tinta e era difícil ver qualquer coisa. Dave acenou com a mão e convocou 8 caveiras espectrais. Ele os fez mergulhar na sua frente, iluminando o caminho. Depois de nadar por um tempo, a luz dos crânios etéreos foi refletida em uma forma enorme. Foi o Kraken que caiu nas profundezas do mar. Asterisco, asterisco, asterisco. Seu corpo está resistindo à pressão do mar. -1000 PV, -1000 PV, -1000 PV, -1000 PV.
Asterisco asterisco asterisco. Merda, não vou fazer isso assim, Dave murmurou. Ele estava nadando rápido, mas a velocidade de mergulho do Kraken aumentava. Dave equipou sua armadura torácica para ajudá-lo a mergulhar mais rápido, mas ao mesmo tempo a pressão do mar aumentou e ele perdeu ainda mais HP à medida que afundava. Ele não conseguia ver a profundidade do mar e sabia que só tinha uma chance de pegar o saque do Kraken. Demorou 2 minutos até Dave chegar ao Kraken. Dave tocou no Kraken para pegar o saque. Asterisco asterisco asterisco. Olho de Kraken, item de encaixe. Tinta de Kraken. Chicote de Kraken. Ventosas Kraken X200 consumíveis. Asterisco asterisco asterisco. É isso? As gotas são uma merda. Dave amaldiçoou. Pela luta exaustiva que ele teve, as quedas foram certamente insignificantes. Dave estava prestes a saquear tudo e nadar até que uma ideia maluca passou pela sua cabeça. É melhor tentar, disse Dave e tocou no Kraken novamente. Asterisco asterisco asterisco. Onde ele está? Lon perguntou enquanto olhava por cima da grade. Ralph e Fortress estavam molhados e sentados no convés do navio. Eles foram recolhidos graças aos mortos-vivos no barco. Ralph falou primeiro. Não se preocupe com ele, ele é um morto-vivo. Mortos-vivos não se afogam e não precisam respirar. Ele ficará bem, disse Ralph e se levantou. Depois caminhou até a grade para procurar seu amigo. Todo o grupo de Dave estava agora olhando por cima da grade, esperando que ele emergisse. O mar calmo começou a ficar agitado. Sua vitalidade restaurada a cada momento que passa. Em breve as ondas estarão altas demais para que eles vejam Dave se ele emergir. Num ponto não tão distante do mar, surgiram algumas bolhas. O rosto de Dave emergiu do fundo do mar. O navio estava longe. Ele gritou para os jogadores, mas eles não ouviram. Gente, Dave falou no chat de voz. Dave, onde você está, mano? Ralph respondeu. Estou um pouco longe do navio, me dê um segundo. Dave convocou a serpente Torab sob seu comando. A serpente moveu-se pelo mar e passou por baixo de Dave. A serpente passou cuidadosamente por baixo de Dave e o levantou. Em seguida, moveu-se em direção ao navio e deixou Dave no convés. Por que você demorou tanto? Solitário perguntou. O cadáver estava se afogando rápido demais. De qualquer forma, consegui o saque, disse Dave. O que você conseguiu? Perguntou Ralph. Todos estavam interessados no que uma criatura etérea derrubaria. Dave tirou uma bola enorme de seu inventário. Estava brilhante e coberto por uma fina camada viscosa. O que é isso? Perguntou Ralph. O olho de Kraken, um item de encaixe. Como uma runa, disse Dave. O rosto de Flanker ficou pálido. Ele colocou a palma da mão sobre a boca e murmurou. Ok, isso é nojento. Deixe-me vomitar. Flanker se virou e foi para o outro lado do navio e começou a arremessar. Embora fosse realidade virtual, a tontura e o enjoo eram reais. Isso é tudo que você tem? Perfeito perguntou o que esperava mais. Dave sorriu e sorriu, mas não respondeu. De qualquer maneira, para onde ir? Misericórdia falou. Ela parecia entediada. Continuaremos andando. Não deveríamos estar tão longe da Ilha do Tesouro, disse Dave e se virou para Gasgar. Gasgar, vamos indo. Sim, sim, capitão. Levante as velas. Gasgar gritou, e os mortos-vivos restantes começaram a puxar as cordas e a levantar as velas do navio. O vento soprou contra as velas e o navio retomou a viagem. Em alto mar, as águas eram turbulentas, mas logo as ondas se acalmaram e o mar ficou dócil como um lago. Depois de várias horas na água, o morto-vivo no ninho do corvo gritou Land ahead. Lá ahead. Dave e companhia correram em direção à proa do barco e semicerraram os olhos. Eles não conseguiam ver nada ainda. Gasgar se aproximou e deu uma luneta a Dave. Ele olhou e sorriu. Há uma ilha à frente. Dave entregou a luneta para Lon ver e agarrou-se às grades. Somos os primeiros a navegar tão longe no mar, pessoal. Esperemos encontrar algo que vale a pena viajar. Lon entregou a luneta a Ralph e disse. O que você acha que encontraremos lá? Não sei, talvez monstros, talvez nada. Veremos quando chegarmos lá. Dave voltou para o convés, deixando o resto dos jogadores brigando por causa da luneta. O navio continuou sua trajetória, e a ilha no horizonte tornou-se mais clara e maior à medida que se aproximavam dela. Isso é até onde o navio pode ir. Continuaremos com barcos a remo. Baixem as velas, lancem a âncora. Gasgar gritou. Os mortos-vivos seguiram as ordens de Gasgar e prepararam 2 barcos a remo para os jogadores. Dave pulou a amurada do navio e pousou em um dos barcos a remo. O resto do grupo pulou atrás dele. Dave baixou o barco no mar, pegou os remos e puxou-os, empurrando o barco a remo em direção à ilha. O resto dos mortos-vivos seguiram atrás de Dave e remaram em seu barco seguindo-o. A força da base de Dave tornou mais fácil para ele navegar no barco a remo e calculou rapidamente a distância entre eles e a ilha. A ilha tinha uma forma redonda vista de longe. Havia areia dourada formando as praias ao longo da ilha circular. Algumas dezenas de metros atrás da Praia Dourada havia uma floresta verde e saudável. E no meio da ilha havia algo que parecia uma montanha ou um vulcão. A festa demorou alguns minutos até chegarem à praia. Dave pulou do barco a remo e empurrou-o para a areia, depois de prendê-lo com uma pequena âncora. Todos pularam do barco. Uau, esta ilha parece iluminada, disse Ralph. Ele virou a cabeça e viu alguém relaxando à sombra de uma sombrinha e descansando em uma cadeira de praia. Que merda! Não é, Albert? Ralph deixou escapar.
Os jogadores viraram a cabeça para onde Ralph apontava. Era como Ralph acabou de dizer, o inteligência artificial Albert estava como sempre, vestindo suas roupas havaianas e bebendo suco de cocô com canudo e um pequeno guarda-chuva de papel rosa. Albert ergueu os óculos escuros e sorriu para os jogadores. Ele apontou para o céu e um anúncio do servidor apareceu. Asterisco, asterisco, asterisco. Parabéns aos seguintes jogadores por terem pisado na Isla de Moerta. Jogadores: Kishin Grabra, Tess, Blaster, Flecha Solitária, Misericórdia, Tiro Perfeito, Flanqueador de Buceta, Fortaleza Humana. Todos esses jogadores receberão o título Explorador, Explorador, mais 10% de chance de obter o dobro dos drops de qualquer monstro morto. Asterisco, asterisco, asterisco. Não é legal, disse Zoe. Obrigada, Albert. Ela disse jubilosamente. Gente, não sei se vocês tiveram aulas de espanhol, mas acho que Isla de Moerta se traduz em Ilha da Morte. Flanker disse, sua natureza covarde estava voltando à tona. Acho que já ouvi esse nome antes, disse Ralph. É de um filme antigo sobre piratas e um navio com velas pretas, disse Fortress e olhou para o Leviatã. Fale sobre coincidência. Não, quero dizer, li sobre isso em algum livro que vi na capital devastadora. Falava sobre uma criatura enorme que vivia sob esta ilha. Se há um monstro tão grande quanto esta ilha, então o jogo acabou, cara. Flanqueador disse. Não molhe a calcinha ainda. Vamos explorar esta área primeiro. Não sabemos o que podemos encontrar, então fique atento, disse Dave e seguiu em frente. Assim que ele entrou na vegetação, uma flecha cravou-se no ombro de Dave. -1000. Dave inclinou a cabeça, não por causa do baixo dano, mas ele viu o que o atacou. Era um morto-vivo com um crachá vermelho. Este morto-vivo tinha roupas velhas e deterioradas. Havia uma bandana vermelha sobre sua cabeça e ele tinha a aparência de um marinheiro. Um grande cutelo estava amarrado ao seu lado e ele tinha uma pequena bolsa do outro lado da cintura. O que há de errado, David? Solitário perguntou. Ao se aproximar, ela viu os mortos-vivos na frente de Dave se preparando para atirar novamente nele. Isso não está certo. Todos os mortos-vivos não são seus aliados? Solitário perguntou. Da última vez que verifiquei, eles eram aliados. Dave equipou seu escudo e espada. Acho que estamos prestes a descobrir o porquê. Dave segurou seu escudo para frente e sua espada preparada para uma luta. Quem vai lá? Uma voz alta ecoou de dentro da floresta. Outro morto-vivo veio atrás do primeiro. Este tinha um casaco naval azul que parecia velho e deteriorado. Usava um chapéu redondo na cabeça e tinha um tapa-olho cobrindo um dos olhos. O que a sujeira do rei morto-vivo está fazendo aqui? O segundo morto-vivo falou. O que diabos está acontecendo? Dave perguntou se ele estava achando estranho que esses mortos-vivos tivessem nomes vermelhos. Não importa, vejo cadáveres esperando para cair. O morto-vivo de casaco azul disse e ergueu a mão direita apontando para Dave com uma pederneira. Morrer, o morto-vivo disse e o som alto de um tiro ecoou na floresta. Capítulo 345. Mistérios da Isla de Moerta. Ascensão da Legião Morta-Viva. O escudo de Dave estava bem na frente de seu rosto. Ele previu o tiro e permitiu que a Block anulasse o dano. Ele tinha uma expressão feia no rosto. Dave estava furioso. O que eu mais odeio neste mundo são idiotas infiéis e aqueles que apontam para mim com uma arma. Dave bateu o pé para frente e colidiu com os mortos-vivos em Stampede. O morto-vivo de casaca azul caiu no chão, sua pederneira a poucos metros de sua mão. Ele correu para a arma, mas Dave atacou com sua espada bastarda o braço do morto-vivo, cortando-o. Você é fraco, Dave murmurou. O morto-vivo estava apenas no nível 200, e o golpe de Dave já havia tirado mais de 30% de seu HP. Dave chutou a arma para longe do morto-vivo e segurou-o pelo colarinho ou pescoço. O que fez você? Dave perguntou. Mas antes que o morto-vivo pudesse falar, o segundo disparou uma flecha nas costas de Dave. Dave acenou com a outra mão livre convocando 8 skulls espectrais e os detonou contra os mortos-vivos com o arco. Explosões ecoaram na floresta, e os mortos-vivos com o arco foram transformados em pó de osso. O grupo de Dave chegou e ficou ao seu redor. Eles estavam todos esperando que o morto-vivo que Dave segurava falasse. O morto-vivo na mão de Dave sorriu e disse, você não acha que só sou eu nesta ilha? Além disso, você pode servir ao seu rei, mas eu tenho meu próprio rei para servir. O morto-vivo lutou na mão de Dave, mas Dave o jogou no chão e disse, fale, o que fez você? Quem é esse rei de quem você está falando? Dê-me respostas ou então. Dave disse, ou então o quê? Ah, eu sou um morto-vivo. Você deveria saber bem que não tenho medo de ameaças. É assim mesmo? Dave disse, seus lábios se ergueram em um sorriso maligno de Draugr. Ele deu um tapinha na bolsa na cintura e uma gosma emergiu de lá. Tini, quer um lanche? Dave disse. Quando o morto-vivo viu a gosma no bolso de Dave, ele lutou para se libertar com mais força, mas não conseguiu. Que diabos você está fazendo com o Lorde do Túmulo? Deixe-me ir, os mortos-vivos gritaram. Mas isso só fez o sorriso de Dave aumentar ainda mais. Tina estremeceu, saltou da bolsa de Dave e começou a crescer. Ele aumentou de tamanho, transformando-se em sua forma enorme. Seu corpo separou as árvores à medida que crescia, ossos e carne formavam seu torso e 2 chifres demoníacos cresciam em sua testa. Dave jogou os mortos-vivos no ar. Enquanto caía, Tini convocou dezenas de correntes que envolveram os mortos-vivos. Falhe ou sofra um destino pior que a morte, disse Dave. Os mortos-vivos se contorciam e se debatiam tentando se libertar das correntes enroladas.
mas isso só fez com que eles se apertassem ainda mais ao seu redor. Sons de estalo ecoaram de dentro do corpo do morto-vivo. Seus ossos estavam sendo quebrados um por um. Tiny abriu bem a garganta. Presas tão afiadas quanto as de um tubarão e tão numerosas apareceram para os mortos-vivos. Tiny pendurou o morto-vivo bem acima da garganta e esperou que Dave desse a ordem. Ele começou a salivar só de pensar em um lanche. Eu vou falar. Tire essa coisa de mim. Os mortos-vivos gritaram. O que você está esperando então? Fale. Quem é esse rei? Dave perguntou. O rei pirata. Gunplan, disse o homem de casaco azul com voz estridente. Não era o dono do Leviatã? Dave murmurou. Capitão, ele mente, falou Gakgar. Ele tinha acabado de chegar na ilha e percebeu a agitação. Não queria incomodar Dave, mas quando ouviu o homem de casaco azul falar, isso o irritou muito. Gunplan caiu no fim do mundo com o Leviatã. Eu vi com meus próprios olhos. Não há como ele ainda estar vivo ou morto-vivo, disse Gafgar. Eu não menti. Juro, é o rei pirata Gunplan. Ele tem um castelo dentro do vulcão. Asterisco. Atualização da missão. Caça ao tesouro. Você recebeu informações sobre a lenda do rei pirata Gunplan. Gafgar está cético em relação a esta informação. Procure mais pistas no castelo dentro do vulcão. Asterisco. Dave olhou para o morto-vivo de casaco azul e disse. Obrigado pela informação, Tiny, aproveite seu lanche. Os olhos do morto-vivo se arregalaram quando ouviu a voz de Dave. A última palavra que ele pronunciou foi um não, relutante. Antes que Tiny apertasse suas mandíbulas com força sobre os mortos-vivos. Depois de algumas mastigadas, a voz do pirata desapareceu completamente. Dave, por que você não o deixou ir? Ele disse o que você queria, Lon perguntou. Dave virou-se para Lon e disse. Ele apontou uma arma para mim. Não gosto disso, disse Dave casualmente e foi em direção à arma no chão. Ele desceu para pegá-la, mas no momento em que Dave tocou a pederneira, a arma virou pó. Que diabos? David questionou. Você não pode saquear isso. A voz de um velho soava perigosamente próxima da de Dave. Isso o fez gritar. Virando-se, viu Albert parado perto dele. Ele não sabia quando o velho chegou. Para saquear uma arma de artilheiro, primeiro você precisa encontrar a ruína gnômica relacionada a ela ou a receita de fabricação, disse Albert. Obrigado, mas você não poderia fazer isso? Dave disse. Fazer o quê? O velho sorriu. Dave balançou a cabeça para o velho e o ignorou. Pessoal, vamos para a montanha. O resto de vocês fica aqui. Precisaremos de vocês para proteger o navio. Gafgar, venham comigo, preciso que vocês verifiquem a identidade desse cara Gunplan, disse Dave. Isso está se tornando cada vez mais uma verdadeira aventura misteriosa, disse Flanker. Você não precisa comentar tudo, disse Ralph a Dave e virou-se para Dave dizendo. Suponho que encontraremos alguns mortos-vivos não tão amigáveis à frente. Sim, provavelmente. Devemos explorar a floresta lentamente. Perfeito. Você pode ir e explorar? Dave perguntou. Sim. Vou em frente, mas a folhagem é muito espessa, disse Perfect. Havia uma densa camada de vegetação bloqueando o caminho à frente. Eles precisarão cortar isso. Deixe-me cuidar disso para você, disse Dave. Ele sacou seu glaive e ativou Heaven Slasher. Uma longa linha vertical apareceu no espaço na frente de Dave e dividiu a parede de vegetação em duas. Quando a parede caiu, Dave ficou cara a cara com um pequeno buraco circular. Dave franziu a testa por um momento. Essa coisa parecia familiar, ele pensou. Então um estrondo estrondoso ecoou. Menos 1 milhão. Dave foi arremessado por dezenas de metros para fora da floresta e caiu na areia da praia. Que porra foi essa? Dave amaldiçoou. Graças às novas estatísticas de armadura, ele conseguiu sobreviver ao ataque surpresa. Cara, você levou um tiro no rosto de um canhão. A voz de Flanker soou no chat de voz. Dave se levantou. Ele estava tonto. O buraco circular era na verdade a boca de um canhão. Ele ouviu o som de tiros ecoando na floresta. Há muitos mortos-vivos aqui, disse Fortress no chat do grupo. Prepare-se para uma luta. E cuidado com esses malditos canhões, isso é um tiro único, disse Dave através da voz correndo de volta para a floresta para ajudar seus companheiros de equipe. Mercy desapareceu furtivamente e começou a matar os mortos-vivos OX. Ralph entrou na briga, ignorando as balas disparadas por toda parte e matou qualquer morto-vivo que estivesse perto dele. Flanker, spam cura mortos-vivos. Dave gritou enquanto passava correndo pelo padre de branco. Flanker acenou com seu cajado e gritou, cura em massa. Uma aura de luz brilhante saiu do cajado de Flanker e atacou vários mortos-vivos OX. Vapor e fumaça saíram de seus ossos e pele. Seu HP despencou rapidamente. Long Arrow e Perfect Shot atiraram em qualquer morto-vivo que apontasse suas armas para o grupo, cambaleando-os e dificultando sua mira. Tess acenou com as mãos e convocou seu cetro. Ela girou e disparou dezenas de bolas de fogo em todas as direções. Cada bola de fogo matou um morto-vivo e incendiou a folhagem. Minutos depois, os últimos mortos-vivos caíram e a área ficou limpa. A área à frente pode ter muitas armadilhas. Dave olhou em volta e bateu o pé no chão. Asterisco. Falha ao convocar. Asterisco. Dave pisou no chão novamente, mas a mesma notificação apareceu na sua frente. O que há de errado? A sujeira machucou você? Flanker disse sarcasticamente. Não consigo invocar os mortos-vivos. Tiny, tente. David disse.
Tiny acenou com as mãos e convocou vários caixões no ar. Mas no momento em que os caixões apareceram, sua aparência se distorceu e eles se dissiparam. Tiny tentou novamente, mas falhou. O que está acontecendo? Dave não perguntou a ninguém em particular. Por que isso está aqui? Solitário disse. Dave se virou e viu Lon carregando um pequeno pedaço de madeira. Parecia parte de um barril ou caixote. Havia um pequeno símbolo quase invisível no pedaço de madeira. Era um símbolo de caveira negra. Dave reconheceu o símbolo que encontrou muitas vezes e foi a causa de muitos de seus problemas. O que a Ordem da Caveira Negra poderia estar fazendo aqui? Dave murmurou. Esse símbolo explicava por que poderia haver mortos-vivos OX nesta área. A Ordem da Caveira Negra era inimiga da Legião, e a razão pela qual ele não conseguiu convocar seus mortos-vivos provavelmente estava relacionada à existência deles aqui. Mas isso lhe rendeu mais perguntas sem resposta. O que eles poderiam estar planejando? Por que eles estão aqui? E quem é esse autoproclamado Rei dos Piratas e qual a sua relação com a Ordem da Caveira Negra? Ele se virou para a montanha para olhar a montanha envolta em mistério. Capítulo 346. Ele não deveria estar morto? Ascensão da Legião Morta-Viva. Vamos continuar. Não gosto nem um pouco desta ilha. Quanto mais rápido conseguirmos o tesouro e fugirmos, melhor, Dave falou solenemente. O símbolo da Ordem Black Skull era um sinal estranho de que ele estava prestes a encontrar um dos inimigos mais irritantes e problemáticos da Undead Legion. Vou explorar adiante, Perfect se ofereceu. Vá, mano, só não leve um tiro de canhão na cara. Dave brincou com um sorriso no rosto. Não se preocupe. Perfect pulou até o galho de árvore mais próximo e começou a pular de árvore em árvore. O grupo esperou pelo relatório de reconhecimento do Perfect Shot. Poucos minutos depois, Perfect Shot relatou a eles pelo comunicado da festa. Há 3 grupos de mortos-vivos vindo em sua direção. Vire à esquerda e siga em direção à montanha. É o caminho mais seguro sem mortos-vivos ao longo dele. Ok, você ouviu ele, siga-me, disse Dave. Ele segurou o escudo à sua frente e começou a caminhar com cautela. O resto do grupo seguiu atrás dele. Os jogadores levaram meia hora para chegar à base da montanha. Eles seguiram as instruções de Perfect e não encontraram nenhum morto-vivo hostil ao longo do caminho. Perfect pulou do topo de uma árvore e caiu entre os jogadores. Parem aqui e se escondam. Temos um problema, disse Perfect. O grupo se escondeu atrás de árvores e arbustos. Se avançassem alguns passos, sairiam da floresta e entrariam em terras estéreis. Qual é o problema? Dave perguntou. Isso, Perfect disse apontando para a montanha. O grupo espiou de seu esconderijo para ver para onde Perfect estava apontando. A montanha era árida. Não havia árvores ou arbustos ao longo da sua encosta. Há uma entrada de caverna no meio da montanha. Essa é provavelmente a entrada para o que o pirata de casaco azul chamou de palácio. É fortemente vigiado. Se subirmos a montanha ficaremos expostos e os mortos-vivos notificarão os grupos na floresta. Sem mencionar os que estão dentro da montanha, disse Perfect. Vamos esperar até anoitecer. Podemos ir mais longe. Ficaremos escondidos e quando chegarmos à montanha, poderemos descobrir as coisas, sugeriu Flanquear. Eu não acho que vai funcionar. Os mortos-vivos têm visão noturna. Seremos vistos a quilômetros de distância, disse Dave. Eu digo que arriscamos. Vamos correr até lá, na pior das hipóteses seremos avistados e lutaremos com alguns mortos-vivos, Fortress acrescentou. Vocês esqueceram que temos um assassino? Ralph disse, então se virou para Mercy e acrescentou. Você pode matar os mortos-vivos lá sem ser localizado? Caitlin acenou com a cabeça para Ralph e desapareceu de vista usando Vani? Os jogadores esperaram que Mercy fizesse seu trabalho. Notificações de Mercy matando mortos-vivos OX apareceram no bate-papo do grupo. Ela os estava matando em um ritmo extremamente rápido. E pelo que parece, os mortos-vivos ainda não tinham percebido que seus aliados estavam sendo dizimados. Está feito, Mercy falou no chat da festa. Droga, isso foi rápido. Flanqueador comentou. Vamos indo, não queremos que eles percebam que os guardas estão mortos, disse Dave, e todo o grupo o seguiu enquanto ele corria em direção à caverna na encosta da montanha. Quando Dave chegou, ele notou os corpos de cerca de uma dúzia de mortos-vivos. Todos os mortos-vivos morreram com a garganta cortada. Seus pescoços se separaram de seus corpos. Mas eles estavam tão próximos um do outro que Dave achou difícil acreditar que Mercy matou todos eles sem que nenhum deles percebesse. Isso é incrível, Dave elogiou seu trabalho. Pessoal, olhem, disse Flanquear. A poucos metros da pilha de cadáveres havia vários canhões prontos para disparar. Se tivéssemos subido, provavelmente teríamos nos transformado em queijo suíço, disse Flanquear. Isso é um canhão, não uma metralhadora. Se acertar você se transformará em nada, são 1 milhão de HP por tiro, disse Fortress. Pessoal, fiquem quietos por favor, estamos prestes a entrar. Usem o chat de voz do grupo para conversar, disse Dave. Tudo bem, chefe, respondeu Flanquear através do chat de voz do grupo. Você não precisa conversar se não tiver nada importante a dizer, mano, acrescentou Dave. Tudo bem, quando houver algo importante, com certeza mencionarei isso, acrescentou Flanquear. Cara, essa foi a deixa do Sally para você calar a boca, disse Fortress. Ok, calhe a boca agora. Dave revirou os olhos para o padre incorrigível e entrou primeiro na caverna.
Havia uma luz laranja vindo de dentro da caverna, provavelmente de uma tocha ou algo assim. Dave lentamente entrou, certificando-se de manter os olhos bem abertos em busca de armadilhas ou engenhocas que pudesse encontrar ao longo do caminho. A caverna inclinou-se depois de um tempo e Dave sabia que eles estavam se aprofundando na montanha. Ao passarem por uma das tochas, ouviram um som de botas vindo em sua direção. O morto-vivo caminhava vagarosamente em direção à saída da caverna. Dave gesticulou para que todos ficassem nas paredes, então ele se virou para Mercy e gesticulou com a cabeça em direção aos mortos-vivos que chegavam. Mercy assentiu e desapareceu de vista. Seus passos eram leves e logo apenas os passos dos mortos-vivos ecoaram pela entrada da caverna. De repente os passos do morto-vivo pararam e houve o som de algo metálico caindo no chão. Limpo, disse Mercy através do comunicador de voz. O grupo retomou a caminhada e encontrou o morto-vivo sem cabeça no chão. Seu capacete blindado provavelmente foi o causador do som. A saída da caverna ficava a poucos minutos a pé. Os jogadores abordaram isso com cautela. Espiando pela saída da caverna, Dave viu uma grande abertura. A montanha era aparentemente um vulcão inativo e escavado. Havia um grande palácio construído dentro do vulcão, mas parecia dilapidado e como se pudesse desabar a qualquer momento. Provavelmente é onde está o chefe da área. Olha ali, apontou Flanquear. Havia dezenas de mortos-vivos nas paredes do palácio, e havia vários canhões instalados ao longo das suas paredes. Mercy, você pode subir aí? Dave perguntou. Mercy olhou para o palácio e disse, não consigo chegar lá. Há lâmpadas True Light ao longo do caminho. Mercy apontou para algumas lâmpadas vermelhas na área ao redor do palácio. Se eu ficar sob essas lâmpadas, elas anularão minha invisibilidade, disse Mercy. Como diabos podemos chegar lá então, droga, cara, se levarmos um tiro daqueles canhões, o jogo acaba. Flanquear gemeu. Quieto, deixe-me pensar, disse Dave. Ele estava inconscientemente acariciando sua barba. Os olhos de Dave vagaram pela área. Só havia um caminho para o palácio. Não havia outros caminhos que levassem ao lado da caverna em que estavam. Dave se virou e olhou para trás e se moveu em direção à saída da caverna. Onde você está indo, cara? Perguntou Ralph. Tenho uma ideia, é arriscado, mas vale a pena. Se falhar teremos que improvisar. Dave foi até os mortos-vivos que Mercy acabará de matar. Ele removeu toda a sua armadura e começou a remover a armadura e o equipamento dos mortos-vivos. O que você está fazendo, Dave? Você sabe que não pode saquear corpos à força. Mesmo se você usar o equipamento deles, não poderá se beneficiar de suas estatísticas. Além disso, aposto que sua armadura de cavaleiro do juízo final tem estatísticas melhores, disse Zoe. Sim, eu conheço Zoe, mas não estou considerando isso como estatísticas, disse Dave e começou a equipar os itens do pirata morto-vivo. Asterisco, asterisco, asterisco. Você equipou manualmente um item que não pode ser saqueado. Você só se beneficiará da skin, do equipamento e não de suas estatísticas. Asterisco, asterisco, asterisco. Dave ignorou a notificação e terminou de equipar a armadura. Como estou? Dave perguntou. Como um homem esfarrapado, respondeu Zoe. Bom, então deve funcionar, disse Dave e voltou para a festa. O que você está vestindo, cara? Perguntou Flanqueador. Um disfarce, disse Dave e saiu da caverna. Flanquear balançou a cabeça para Dave e disse, cara, isso é uma loucura. Sim, que loucura que pode funcionar, Dave respondeu no bate-papo da festa e caminhou em direção às lanternas. Ele era o único morto-vivo do grupo e, com seu disfarce atual, poderia se misturar com o resto dos piratas. Se seu plano não funcionasse, os mortos-vivos provavelmente atirariam nele com os canhões, mas com sua habilidade inflexível, ele poderia disparar os tiros de canhão sem morrer e dar ao resto do seu grupo tempo para atacar. Quando ele estava sob a luz da lanterna, um dos mortos-vivos notou-o e gritou. Quem vai aí? Antes que Dave pudesse responder, outro disse. Esse é o Ward, você vai esquecer dessa vez? Minha pistola, respondeu Dave, imitando a voz de Dickens com o melhor de suas habilidades. Ah, eu sabia, você não deveria sair sem sua pistola, amigo. Abra-se para o nosso amigo, também verifique sua garganta. Amigo, você pode ter vermes nela. Você parece uma harpa desafinada. Ah. Os dois mortos-vivos começaram a rir e abriram o portão para Dave. Viu, eu disse que seria fácil, disse Dave com uma risadinha durante o bate-papo da festa. Bem, você entrou, como entramos? Flanqueador perguntou. Dê-me um minuto, disse Dave e entrou no palácio. Olhando de dentro percebeu que havia vários abandonadores no portão. Provavelmente uma delas era operar a abertura e o fechamento do portão, pois havia um pequeno símbolo de portão em cima dele. Os outros dois tinham dois símbolos diferentes. Um tinha o símbolo de uma lanterna e o outro tinha o símbolo de uma gaiola. Este provavelmente é para as lanternas. O outro deveria ser para ativar armadilhas, eu acho. Dave pensou consigo mesmo enquanto entrava no palácio. Para onde você vai? Ord, sua cabana é por ali. Você esqueceu onde fica sua cabana agora. Ah, o outro morto-vivo disse enquanto ria. Com licença, tenho tendência a esquecer muita coisa hoje em dia. É chato nesta ilha, você sabe, disse Dave. Eu acredito em você, cara. Há 800 anos desde que estivemos aqui. Gunplan tem dito que aquele que abrirá o cofre virá em breve. 800 anos é demais, amigo. Vamos, pegue sua pistola e troque com Denver. Ele provavelmente já estava entediado demais. Dave assentiu e foi em direção ao local que o morto-vivo havia apontado anteriormente. Um amplo sorriso Draugr estava estampado em seu rosto. Mercy, prepare-se. Você só terá uma chance.
Assim que saiu da vista dos guardas do portão, Dave estalou os dedos. Uma explosão ecoou próximo ao portão. O que é isso? Os dois mortos-vivos se assustaram e foram inspecionar. Eles saíram das paredes do palácio e foram até onde soou a explosão. Eles viram que as alavancas que operavam as armadilhas, a porta e as lanternas estavam destruídas. Uma grande pedra colidiu com eles. Por Davey Jones, o que aconteceu? Mais mortos-vivos correram em direção ao portão, até Dave veio inspecionar. Eu não sei, o último a entrar foi Ord, então a explosão atingiu meus velhos ouvidos, um dos dois guardas mortos-vivos falou. O resto dos mortos-vivos se voltou para Dave. Ele manteve os braços eretos e disse, eu não fiz nada de errado, pessoal, olhem lá, aquela pedra caiu nas alavancas, pura e fedorenta sorte, não é minha culpa, eu digo, disse Dave. Ele está certo, eu vi Ord entrando, ele é um bom rapaz, não fez nada de errado. Este lugar está degradado e não é diferente de nossos velhos ossos, isso estava prestes a acontecer. Acho que Ord teve azar de passar neste momento. Sim, bem, as alavancas podem ser consertadas, não há problema. Tenho ferramentas comigo. Posso consertá-las rapidamente, disse o morto-vivo. Você pegou sua pistola, Ord, disse o primeiro morto-vivo. Ainda não entendi. Pistola? Mas eu dei a pistola a Ord há alguns minutos. As etiquetas dos mortos-vivos ficaram amarelas. Dave percebeu que eles estavam prestes a se tornarem hostis. Mercy, onde você está? A merda está prestes a bater no ventilador e provavelmente estou exposto. Estou a caminho, disse Mercy. Espere aí, esse não é o Ord não tem essa barba. Um dos mortos-vivos provavelmente só percebeu a essa altura. E assim que ele falou, todos os mortos-vivos ao redor de Dave tiveram seus crachás lentamente ficando vermelhos. Merda, acho que minhas habilidades de atuação não valem um Oscar. Dave sorriu e desembainhou sua espada, cortando o primeiro morto-vivo. Os outros mortos-vivos sacaram seus cutelos e atacaram Dave. O morto-vivo fugiu para relatar. Mas depois de dar 2 passos, ele caiu no chão com a cabeça caindo para longe do tronco. Dave golpeou com sua espada bastarda o morto-vivo mais próximo, e Mercy se juntou a ele. Eles levaram 20 segundos para matar todos os mortos-vivos no portão. Felizmente, eles não dispararam nenhum alarme. E mesmo a enorme confusão no portão do palácio não notificou nenhum outro morto-vivo. A explosão da crânio espectral puxou todos os mortos-vivos mais próximos do portão. E a menos que um deles soasse o alarme, ninguém mais voltaria lá. Tudo bem, pessoal, vocês podem vir, disse Dave e vestiu sua armadura de Dawn Knight. O resto do grupo correu em direção ao portão do palácio o mais rápido que pôde. E agora? Flanker perguntou enquanto olhava por cima do ombro, com medo de ser atacado por alguns piratas. Um dos raios mortos-vivos de Gunplan ainda está aqui, vamos explorar a área, disse Dave. O grupo se separou e vasculhou cuidadosamente o primeiro andar do palácio. Eles relataram o que encontraram no bate-papo da festa, que não foi nada. O grupo então se agrupou em frente à última porta do andar inferior. Era uma porta de madeira que parecia bem fechada. Perfect disse, deve ser isso que estamos procurando. Olha ali. O que há de tão especial nessa porta, exceto o fato de ser grande? Provavelmente podemos encontrar o tesouro lá em cima, disse Flanker. Olha atentamente para o chão. Há poeira aqui. E nenhuma pegada. Isso significa que esta porta não foi aberta há muito tempo. Se houver algo importante, eu digo que está escondido atrás desta porta. Se subirmos, podemos encontrar mais mortos-vivos. E quem esconde seus tesouros nos andares superiores? É sempre uma caverna ou um subsolo. Flanker está certo. Vamos arrombar esta porta. Dave usou Stampede e bateu na porta. Mas a porta não se mexeu. Droga, precisaremos de um ataque mais forte, disse Dave e estava prestes a usar raio de chamas, quando Zoe caminhou calmamente até a porta e puxou uma pequena maçaneta, abrindo tudo. Às vezes você só precisa puxar, Dave. Zoe disse com um sorriso malicioso. Sentindo-se envergonhado, Dave tossiu e entrou pela porta. Eles estavam dentro de outra caverna, que tinha uma tocha acesa e uma escada que descia. Cuidado, pessoal, Dave lembrou ao grupo e seguiu em frente. Depois de alguns minutos descendo as escadas, Dave parou. À sua frente havia uma enorme parede de pedra repleta de esculturas e gravuras rúnicas. Havia uma pessoa sentada em uma caixa ao lado dela. A pessoa estava descascando uma laranja. Ele era um morto-vivo com um crachá verde. O morto-vivo tinha um longo casaco de marinheiro e um chapéu, sua perna direita estava faltando e ele tinha um tapa-olho cobrindo o olho direito. Ele também tinha uma longa barba molhada de suco de laranja. Os mortos-vivos se voltaram para o grupo de Dave e disseram com uma voz rouca: Vocês estão todos aqui pelo tesouro? Tenho que dizer que sua sorte é tão miserável quanto meus velhos ossos. Tive outra chance apenas para esquecer a chave deste cofre, disse o homem com um sorriso podre e cheio de dentes. Dave inspecionou o homem vestindo roupas de marinheiro. Asterisco, asterisco, asterisco. Prancha. O rei pirata. Informação. Asterisco, asterisco, asterisco. O quê? Parece que você viu um fantasma. Ah. Capítulo 347. Confins do mundo, ascensão da legião morta-viva. Você não deveria estar morto? Flanqueador perguntou. Oh, não estou morto o suficiente para você, padre. Gunplan respondeu e se levantou. Ele entregou um pedaço da laranja que estava descascando para Dave. Obrigado, mas não sou fã de laranjas. Diga, o que você está fazendo aqui? Gasgar nos contou que você morreu nos confins do mundo. Dave disse. Gasgar?
Aquele rapaz ainda está vivo? Ah, certo, é verdade, eu morri lá, mas revivi como morto-vivo. Algum feiticeiro malvado veio e me reviveu nesta forma e eu consegui escalar dos confins do mundo e voltar aqui para esta ilha amaldiçoada. Gunplan disse e se virou para a parede. Mas dane-se a sorte, esqueci a chave deste maldito cofre. Eu deveria tê-la encontrado quando subi. Você quer dizer que não pode abrir este cofre? Dave perguntou. Sim, estes são meus tesouros, todos eles. Mas não consigo tirar uma moeda deste maldito lugar. Maldições. Gunplan chutou uma pedra na parede e no momento em que a pedra tocou a parede, ela virou pó. Dave recuou, aquela parede era perigosa. Não consigo nem atirar com meus canhões, disse Gunplan. Onde você disse que perdeu sua chave? Flanqueador perguntou. O Odzed ainda está dentro do meu velho navio. Gunplan disse. Por que você não foi buscá-lo se sabe onde está? Blaster perguntou. Você não é muito inteligente, rapaz. Esse é o confim do mundo, a armadilha para o próprio abismo. Você não pode ir lá e esperar voltar. O rei pirata disse solenemente. E onde fica esse confim do mundo? Solitário perguntou. Você não é um bom marinheiro se não sabe onde fica. É menos de um dia de viagem pelas águas do mar ao norte. Por que você está perguntando? Passeios turísticos, respondeu Lon. Ah, isso é novo. Mas vou te dizer uma coisa, uma vez que você está no confim do mundo, nem mesmo os deuses podem salvá-lo. É por isso que desisti de retomar a chave e porque agora estou vagando nesta ilha amaldiçoada. Pelo menos estou perto de meus tesouros. Dave estava pensando no que o pirata estava dizendo, então Flanqueiro interveio. Diga se conseguirmos aquela chave. Mas antes de Flanqueiro terminar o pirata o interrompeu. Ah, isso seria impossível, mas se você conseguir a chave, eu estaria disposto a me desfazer de metade do meu ouro. As sobrancelhas de Dave se ergueram e Fortress estava prestes a falar quando Dave balançou a cabeça para ele. Uma notificação apareceu na frente de Dave. Asterisco, asterisco, asterisco. Você recebeu metade dos tesouros de Gunplan se recuperar a chave do cofre. Um novo local de marcador foi adicionado ao seu mapa. Borda do mundo. Asterisco, asterisco, asterisco. Legal, tudo bem pessoal, o que estamos esperando? Flanqueador disse. Sim, vamos indo e ver se é possível conseguir a chave, mas não podemos prometer nada. Dave disse. Boa sorte, disse Gunplan e sentou-se novamente em sua caixa. Ele pegou outra laranja e começou a descascá-la. Dave liderou o grupo de volta para fora do palácio e através da caverna até que eles estivessem do lado de fora novamente. Sally, não gosto nem um pouco disso, disse Fortress. Sim, eu sei, cara. Você também percebeu? Disse Dave. Sim, Fortaleza respondeu. O que está acontecendo? Tess perguntou. Bem, você viu muitos filmes de piratas, certo? Dave perguntou. Sim, respondeu Lon. Você já viu um pirata compartilhando seu tesouro? Dave perguntou novamente. Você quer dizer que ele está mentindo? Recebemos a notificação e tudo mais, respondeu Flanqueiro. A notificação fornece informações e não especifica se é verdadeira ou falsa. Além disso, há muitas inconsistências com o que Gunplan disse e com o que sabemos. Dave disse enquanto desciam a montanha. Como que? Misericórdia perguntou. Em primeiro lugar, ele não era hostil. Acho estranho que toda a sua tripulação fosse hostil conosco, exceto ele. Além disso, ele era muito amigável, ao contrário de um pirata de verdade. E se o que Gargar disse fosse verdade, Gunplan caiu nos confins do mundo. Como você pode sobreviver àquela queda? E o feiticeiro de quem ele falou pode ser da Ordem da Caveira Negra. Esses caras são muito problemáticos e planejam muito. Toda essa missão pode ser uma manobra ou uma armadilha enorme. Dave disse. Então não deveríamos pegar a chave e desistir? Solitário perguntou. Viemos até aqui e não estou planejando desistir dos tesouros. Vamos para os confins do mundo, acredito que encontraremos nossas respostas lá. Dave disse. Os jogadores atravessaram a floresta e encontraram Gaggar e o resto da tripulação de mortos-vivos na costa. Gaggar, você disse que Gunplan caiu no confim do mundo, certo? Dave perguntou. Sim, capitão. Eu estava lá. Gaggar respondeu. Como isso aconteceu? Dave perguntou. Não me lembro de todos os detalhes, mas houve um motim contra Gunplan, liderado por Roger GLYNN, seu braço direito. Eu estava entre eles. Fomos perseguidos pela frota de Roger GLYNN por 7 dias e noites até que Gunplan alcançou os confins do mundo, não encontrando nenhum lugar para escaparmos. Gunplan ordenou que todos os membros da tripulação abandonassem o navio e ele navegou direto para as profundezas dos confins do mundo. Suas últimas palavras foram, se eles me querem tesouros, é melhor que venham me encontrar no abismo. Gafgar disse com um tom grave. Estranho, então como é que Gunplan está nesta mesma ilha? Dave perguntou. Isso é impossível. Eu o vi cair com meus próprios olhos, capitão. Eu não mentiria para você, disse Gafgar. Ele disse que alguém veio atrás dele e o reviveu como morto-vivo, salvando-o dos confins do mundo, mas que ele deixou sua chave no Leviatã, disse Dave. Gafgar balançou a cabeça. Não há como Gunplan esquecer sua chave. Ele a valorizava mais do que sua própria vida. Foi um presente dado a ele por seu primeiro amor. Isso está ficando cada vez mais suspeito, disse Fortress. Certo, vamos para os confins do mundo então. Tenho certeza que teremos algumas respostas até lá. Dave disse e pegou os barcos a remo de volta ao Leviatã. Gafgar ordenou que a âncora fosse içada e as velas levantadas, enquanto Dave girava o leme e guiava o navio para o norte.
O vento soprava forte, guiando o navio em direção ao alto mar e para longe da ilha. O que a tripulação de Dave não percebeu foi uma enorme variedade de navios escondidos do outro lado da ilha. Gunplan sorriu enquanto caminhava em direção a esses navios. Despertem, seus cães do mar salgados. Temos um peixe para perseguir. Milhares de mortos-vivos correram do outro lado da montanha onde Dave estava e subiram nos navios. Eles levantaram as velas e guiaram a frota para o norte e depois do Leviatã. O Leviatã moveu-se pelo mar com facilidade. O vento começou a aumentar e a velocidade do navio aumentou ainda mais. Os jogadores logo ficaram entediados porque passaram meio-dia no navio. Então eles decidiram assistir cenas do evento Guild War que estava acontecendo. Os devastadores já haviam reivindicado 10 bandeiras graças aos esforços de Warlord e Valentine. Eles teletransportaram toda a sua equipe para as ruínas gnomicas e foram os primeiros a explorar a área. Entre os 20 membros da equipe do Devastator, Dave reconheceu Warlord, Valentine, Satan Slayer e Jeferi. Ele estava usando seu mecha enquanto se movia pelos corredores subterrâneos mal iluminados. Eram centenas de pilares sustentando um longo caminho que era iluminado graças aos cristais embutidos nos pilares. A cada poucas centenas de metros, uma aranha metálica ou um golem mecânico apareceria. Eles estavam no nível 400 e eram difíceis de matar. Suas resistências foram astronômicas e forçaram os devastadores a ficarem na defensiva a cada encontro. Eles deveriam ter contratado mais lançadores. Esses valores defensivos são uma loucura, Tess falou. Você não foi convidado? Dave perguntou. Sim, mas é melhor fazer um cruzeiro com meu coque do que com todos aqueles devis, eles são chatos pra caramba, disse Tess enquanto olhava para Fortress com ternura. Fortress olhou para Tess com um olhar amoroso e os dois logo entraram em seu próprio mundo rosa. Ama vomitou e não acho que seja apenas enjoo. Flanker engasgou enquanto tentava evitar que seu estômago se revirasse. Todos reviraram os olhos para Flanker e continuaram assistindo à transmissão. As guildas Bland Ragers e Heaven Dawn também obtiveram 10 bandeiras cada e seguiram os Devastatores. Assim que todos estavam dentro da ruína, uma batalha livre para todos começou. Ninguém se importava com o saque e só queria eliminar as outras guildas para que pudessem ter a masmorra só para eles. Logo, o chão estremeceu como se um terremoto estivesse acontecendo. Parou toda a luta por um momento, até que os jogadores ouviram o som constante de passos altos. 2 esferas amarelas brilhantes iluminaram-se no final do corredor. Eles eram os olhos de um golem metálico de pelo menos 100 metros de tamanho que caminhava constantemente em direção a todos os membros da guilda. O golem gigante apontou as palmas das mãos para os jogadores e começou a disparar raios de luz em direção a todos os jogadores. Os raios de luz explodiram dizimando dezenas de jogadores em segundos. Então o golem convocou mais aranhas e golems metálicos menores cercando os jogadores. A princípio, as guildas decidiram se agrupar em seus respectivos grupos e tentaram se defender do ataque do golem. Jeffrey disparou dezenas de mísseis contra o enorme golem, mas foi inútil. Todos os mísseis explodiram na frente do golem revelando uma barreira que o cercava. A situação era desesperadora, então Warlord emitiu a ordem de retirada e rasgou um pergaminho de teletransporte deixando as ruínas. A guilda Devastator seguiu e saiu, mas os Bland Ragers decidiram ficar e lutar. Com uma guilda deixando a área, isso significava que se vencessem a luta, teriam a chance de obter mais itens desta área. Mas logo foi provado que o pensamento deles estava errado quando outro desses golems apareceu atrás deles. Mais jogadores caíram e o White Ghost também ordenou a retirada da guilda. Infelizmente, os B-Bland Ragers sofreram uma enorme quantidade de baixas quando ele deu a ordem para deixar a área. Uau, essa nova expansão é uma loucura. Vocês viram o poder de fogo daquela coisa? Solitário disse. Sim, é interessante. Graças às guildas, agora sabemos que é muito cedo para nos aventurarmos em uma dessas ruínas, respondeu Dave. O morto-vivo no ninho do corvo gritou, o limite do mundo adiante. Dave levantou-se e foi até a proa do navio. No horizonte apareceu uma enorme fenda que parecia o fim do mar. A água do mar caiu da beira do penhasco até o desconhecido. Isso dará muito o que falar aos que acreditam na Terra chata, disse Flanker brincando. Não, o mundo de Conquest é um planeta redondo. Provavelmente é apenas uma fenda no mar, Dave respondeu. Como você saberia que é redondo? Flanqueador perguntou. Eu estive no espaço, bem, fui arrastado para lá, disse Dave ao se lembrar de quando Nick o levou para ver Demiurge. Eu tenho uma pergunta. Gunplan não disse que seu navio caiu no confim do mundo? Perfeito perguntou. Sim, então? Dave respondeu. Você quer dizer que vamos descer por aquela fenda? Perfeito adicionado. Sim, Dave respondeu com um sorriso enquanto olhava para o encerramento do Old Edge. Fim do vídeo.